Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Sem Firula. Aqui falamos de futebol sem firula, de forma direta e pra ser direto. Vamos falar hoje sobre o que? Nosso querido co-host aqui, o meu amigo vascaíno, que conseguiu uma sul-americanazinha. Pô, tá ótimo. Tava esperando muito desse Não sabe nem como conseguiu isso, né? Não sei como conseguiu isso. Mas é importante aqui que o Vasco conseguiu uma competição internacional também. Assim a gente consegue contratar mais jogadores. Mais jogadores agora devem vir nesse ano, pensando que tem 2 competições agora para disputar. Então, geralmente, eles gostam, né? Com certeza. É bom para negociar nessas horas. Pô, maravilhoso. E hoje a gente vai falar de quê, exatamente? Cara, a gente trouxe uma pauta legal, né? A pauta de hoje, vamos falar aqui dos jogadores, dos melhores jogadores dos times rebaixados. Dos piores times, né? Dos piores times. Os melhores Os jogadores. melhores jogadores dos piores times. Trouxemos aqui, nessa mesa aqui, os 4 grandes do Rio. Os 4 grandes. Pode olha lá, mostra aí, ó. Olha lá. Top. Aí sim. Top. Temos aqui Marcos Porto. Grande América. Dá presente, por favor, Marcos. Mecão. Na verdade, eu sou botafoguense, mas a gente é América do coração também, então... Aí, ó. A gente é cria da Tijuca aqui, então a gente torce pra América também. Meu nome é Júlio, sou irmão do Marcos, flamenguista. E aqui vamos ser carniceiros. Vamos caçar os jogadores do que morreu. Os times que rebaixaram. A gente vai ser igual o teu mascote, né? Urubu. Em cima da carniça. Em cima da carniça. Assim, tem times que foram rebaixados porque todo time é meio... É difícil, a gente teve que garimpar aqui. Mas tem times que são 880. Tem alguns caras bons e alguns caras bem ruins. Bem ruins. Então assim, vamos lá, vamos começar de cima pra baixo? Bora. Então a gente começou Da aqui Berola, né? com a CAP. Esse time na última rodada. Centenário. Na última Ai, rodada. caramba. Que tristeza, hein? Que tristeza. Não, cara, e o Curitiba, que é o rival dele, também foi rebaixado no Centenário. Foi. Também. Rola a piada que o Paraná, só falta o Paraná agora. Então, olha só, trouxemos aqui. Primeiro, a gente vai começar com umas menções honrosas, né? Eu trouxe aqui 2 jogadores que eu gostaria de comentar. O primeiro é o Nicão e o segundo é o Canóbio. Sim. Canóbio eu tô botando como menção honrosa, mas muita gente adora ele, diz que ele, na verdade, não devia engana ser. pra cacete também, né? É. Canóbio. Mas eu acho que ele engana. Mas ele é o clássico uruguaio, né, cara? Raçudo. tem raça. Tudo. Aí ele é aquele tipo de jogador que baixa a cabeça e vai pra cima, mano. É. Não tá nem aí. Às vezes ele faz um gol por causa disso. Que o cara, ele acredita Mas tanto. pisa muito na bola também, né? É, Porra. Ele também tem uma idade boa, cara. Eu acho que ele tem potencial. 26 ele- anos, Ele tá no geralmente- auge, né? Tá no auge da então, idade. tipo né? assim, Na forma física. Eu acho que Eu ainda acho- joga Série A. Eu acho que ele joga de Série A. Não sei em qual time Algum ele se time de encaixaria. médio porte, assim? Pra ser titular, médio porte, né? Mas eu acho que até ele pode até ser reserva de algum time um pouco Um time maior. que tá na Libertadores? É, Um São porque- Paulo da vida? Porque você tá Talvez. disputando 2 campeonatos, é bom sempre ter elenco, né? reserva Assim, mas eu ali. não gosto tanto, não. Porque, assim, como você pode ver, a proporção aqui dos gols dele, ele tem todos de 5 participações para cada 20 partidas, é 1/4. Assim, muito jogador tem essa proporção, né? O Victor Sá do Botafogo. Eu tô falando assim, de reservas. Sim. Então, assim, Sim. pra que Então você vai pagar caro? Porque a Atlético Paranaense cobra caro dos jogadores, Sim. né? Pra que tu vai pagar caro num jogador que você consegue encontrar outros parecidos, entendeu? Cara, mas vou te falar, pode ser que ele saia por empréstimo. Também pode Entendeu? ser. É que também Questão tu tem que- salarial, tá ligado? E também tem que levar em conta, cara, que como a gente tá analisando só os jogadores de times que foram rebaixados, nenhum deles vai ter, assim, números grandes, assim, no Brasileirão, sabe? A gente tem que entender que também eles estão com números baixos porque o time deles foram mal pra caramba. Sim. Justo. Então, assim, cara, pode ser que ele num time melhor, ele Desempenha um pouco desempenha melhor, um né? pouco melhor. Um time que crie mais jogadas e coisas assim, sabe? Eu É, trouxe como se fosse, a gente pode chamar como se fosse o Gabigol, né? Se ele É. tiver um cara criando pra O ele, time ele, pode jogar pra ele. ele vai aí perder ele vai- 15 gols, 15 gols, mas aí vai fazer 3. mas faz 3, mete Isso. 2 em final, assim, aí, tá pô... ótimo. E 1 tá a 0 ótimo. ganha a partida, né? Sim. Mas eu acho que o maior problema do Canóbio, às vezes, é esse mesmo, cara. A bola, porque assim, como ele é rápido, os caras jogam pra ele ir lá na frente correndo que nem um maluco, Sim. tentar ganhar e driblar. E aí, como você falou, ele tropeça na bola. Não, e Tropeça depende a bola. muito do estilo de jogo também do time. É. Se é um time que joga com contra-ataque, bola rápida, transição rápida, o Canóbio se dá bem. Agora, se é um time que é aquele jogo mais fechado, de posse de bola, ele não tem campo pra jogar. Cara, eu É. acho que, por exemplo, assim, Ah. claro que ele não vai pintar, ele não pintaria nisso, não. Mas, por exemplo, um time que joga assim, o dia que você falou,
Fortaleza joga assim. Ah, não duvidaria Sabe? não, cara. Também acho Pode que falar, joga assim. entendeu? Eles Porque o gostam Fortaleza desses jogando pontos, a né? Libertadores, vai crescer Não, reforçar. e Fortaleza é um time É. que não tem posse de bola quase nenhum, cara. Ele é um dos poucos. Eu acho que é um dos Ah. menores que tem posse de bola. Só a transição, Só a né? transição. Eu não E ele duvidaria, encaixaria não. muito bem, assim, sabe? Qual é? Ah. Mas eu não sei se ele vai tão longe, né? Não vai tão longe no Fortaleza, mas pode ser, né? O Fortaleza tá Vai bem. falar a né? mesma língua do Voivoda, pô. Vai Não, entender pô. tudo. É tudo parceiro. Vai tudo em Tem casa. o Nicão também que eu botei aqui. Por que eu botei o Nicão? Ele tem Ele uma foi bem, boa né? relação, ele foi bem pra um time que tá caindo. O problema dele é a idade. Ah, mas o 32 Nicão, anos. ele tem 32 anos, já tem uns 10 anos, né? Porque, porra, já tem muito tempo que pra mim é tipo isso. Porra. E quando ele jogou nos times de um porte maior, acho que foi, não sei se foi pro São Paulo, pro Cruzeiro. O São Paulo teve uma época que Cara, ele ele foi bom, não- foi bem. Pô, mas ele no Cruzeiro Uma não jogou época, porra uma épocazinha. nenhuma, tá ligado? É aquele clássico jogador de time de meio de tabela pra É, baixo. isso aí, sim. Ele, entendeu? ele consegue, ele se sente bem, não tendo a pressão da torcida, Isso. Sim, Talvez do o jornalista. sim. Pode ser, cara. Vou te falar que o Vitória também- tá vindo forte no mercado, tá? E tá olhando Sim. muito pra esses times que caíram. Já tem Mateuzinho, por exemplo, que se não me engano é do Criciúma, eles já estão pegando, tá o Bahia e o Vitória tentando pegar esse moleque. Então, assim, pode ser que os times, principalmente da... É o Vitória Fatal Model, né? É. A galera Time do da centro. galera. É o time que é da galera. foda. O time que é Os times foda. nordestinos talvez vão atrás desses jogadores, cara. Cara, mas é assim, eu acho Porque eles que... precisam se fortalecer. Não, o Nicão com certeza ele Principalmente tem... estão subindo, né? O Nicão com certeza ele tem espaço na Série A, principalmente porque a gente também tem que ver os times que estão subindo também. Os times que estão subindo vão Sim. precisar de jogadores que nem o Nicão, Pô. que é um cara experiente e tudo mais. Talvez ele pinte no Vitória mesmo, mas eu não acho que vai ser muito mais que isso, não. Eu Também também acho acho que que não. não. Até pela idade. Eu acho que ele. Dificilmente já joga numa tá- Libertadores ano que vem. Não. Ele já Joga não. tá já no nível já de De começar a cair, né? pensar. Vamos prosseguir? Bora. Mais duas menções Porra, honrosas. esse cara aqui eu não entendo por que ele não jogava no time. Mastriani. Arrebentou ano passado. É. Foi. Ele Aí é a fez- reserva do Pablo, cara. Ele fez Qual o sentido 9 nisso? gols na Não. Sul-Americana em 12 partidas. E o cara foi um monstro na Sul-Americana. É cisma do técnico, sei lá, entendeu? Cara, não sei o que Não. aconteceu, Ele tem 31 anos também. Talvez o cara queira mais velocidade, ele não tá entregando a velocidade. Mas eu vou te falar, atacante de área que nem ele, que é bom em cabeceio, geralmente quanto mais velho ele vai ficando melhor. Então, vinho. Louco Abreu. Posicionamento. Louco Abreu. Vegete. Louco Abreu, Vegete. Então, assim, pode ser só que o time não deu certo. Pode ser, ele não Então, recebia foi a um bola ano de ruim forma dele. correta, né? O cara queria jogar com. Mas eu correndo. ponho ele como menção honrosa porque o ano dele foi ruim. Então, assim, eu Foi, acho, foi vamos ano pegar ruim. quem Foi foi bem teve um ano ruim. melhor, Foi entendeu? bem ruim o ano dele. Teve outro também aqui que é o Mikael. Mikael, eu botei ele Novo. como goleiro. Assim, eu acho que alguns times, por exemplo, o Vasco já tá com um goleiro vendido reserva, né? Que o Kehler. Então ele tem que procurar um reserva. E Atlético Paranaense é uma escola de goleiros, né? Eles fazem goleiros Sim. bons. Exatamente. Todo ano sai um goleiro bom E assim, deles. eu acho sacanagem fazer isso com o moleque. 20 anos, jogar numa rabuda dessa, né? Porque aí é igual o Hugo no Flamengo. Uhum. E agora tá bem lá no Corinthians, Uhum. entendeu? Que aí jogam tudo a culpa no goleiro que é novo, acabou Não, ele é de novo. levantar, né? Sair da. Ele é novo. Ele sofreu muita pressão lá, o Hugo, naquela época. E aí tu vê, tipo, o cara sofreu 21 gols, mano. E aí, Ficou pô. 6 jogos sem sofrer gol. É. Um time que é rebaixado. Sim. O time que é baixado, Sim. Então você vê, o cara se doou Sim. ali e tal. Cara, mas- goleiro é uma posição muito ingrata, cara, porque assim, goleiro, principalmente jovem, cara, você tem que arrebentar muito cedo, principalmente se você tá É. num time assim, um time de ponta, Ah. né, cara? Porque a maioria das vezes o goleiro é mais experiente que fica no E aí, gol. às vezes ele é emprestado pra um time menor, pra ganhar, pra ganhar jogo. experiência. Porque é importante o cara jogar também. É. É. Esse Mikael, se ele tiver uma rodagem um pouco maior em outro time, pode até ficar no Atlético Paranaense, mas se tiver uma Jogar rodagem a Série em B, outro né? time... É. Ah, Eu acho que na pode ser. Série B Ele é pode muito ser. novo. Na Série B ele pode ganhar um pode pouco mais de ser. experiência, depois provavelmente o Atlético Paranaense vai subir, e aí depois eu acho que vai ter uma carreira legal esse Eu acho que Mikael. pela idade dele, realmente, talvez não é interessante pra ele ir pra uma Série A sendo Vai ser reserva. reserva, né? É melhor ele não pegar a acho não. experiência. Eu acho que pra ele seria melhor ele continuar na Série B. Se ele se destacar lá, ele pode continuar no time ou ele sair. Mas... Cara, e o goleiro alto, tá? 1,91 m. Tá. Não é um Não, goleiro. ele eu Também acho- a maioria dos goleiros Ele eu tem acho que é essa um dos que média tem aí. mais potencial assim dessa lista, o Mikael, só que não, eu não acho que é interessante pra ele sair agora. Por isso que eu botei como menção honrosa. Assim, eu achei interessante, mas tudo seu. Agora vamos pra, de fato, alguém que tá sendo falado e o pessoal tá Zapelli. querendo disputar ele, que é o Zapelli. Falo de cara, eu não gosto, o Roger adora. Fala aí, Roger, Não, por não que é você adora ele? Não é que eu gosto dele, cara. Eu acho que, tipo assim, ele é num time que tava mal,
De vez em quando ele conseguia arrumar uns passes assim, Aham. mais açucarados. Você vê ali que ele tem 5 assistências, né? E ele ficava nessa de entra, sai, né? Então, não vou fazer a piada. Quem entendeu, entendeu. Mas assim, você vê que, tipo, ele tem uma média até legal. Ele não, com um cara de 22 anos, é um cara que você pode levar pro seu time, deixar ele ali como reserva e ir, Sim. né, ajustando ele. E desenvolvendo. Desenvolver. Qual foi o problema que eu entendo do Zapelli? Pra mim são Aham. 2 problemas dele. O primeiro problema dele, Defensivo. defensivo. Esse Sim. número dele aqui, eu peguei o Payet também pra dar uma olhada, Aham, ele é pior que o Payet. sim. Então, pô, ele é pior que um idoso, né? Ele é pior do que um cara que quase não se mexe no Ah, um campo. Mas cara- tem que ver taticamente qual é A função dele. Mas assim, Entendeu? ele, Ele cobre o lateral? ele funciona que nem Ele o Payet, mas você parar joga pra mais pensar, centralizado, Ele, é ele isso? seria É. realmente para disputar com o Payet, vamos dizer assim. Mas defensivamente ser pior que o Payet, com 22 anos e 1,83m. E argentino ainda. O que me É chama a argentino, atenção é ser Então, argentino. assim, me incomoda. É um cara que anda em campo, apesar da idade dele. Pode ser um problema de técnico. Talvez o técnico não soube fazer ele ser melhor. Não trouxe pra ele a função que ele tinha que fazer. Por exemplo, Exatamente. o Almada. Almada. O argentino, cara, ele corre. Ah, Ele chegou não correndo. Luiz Henrique chegou não correndo. sim. E aí você vê que o técnico chegou e falou assim, você tem que correr. E Tem futebol que correr. hoje existe. Você pega o Sim. Arrascaeta do Flamengo, ele não é só bom no drible, não só bom É, fazer um rouba gol, bola, ele né? rouba Sim, bola. Ele sim. rouba a bola, É. E outra coisa que me incomodou, 4 gols esperados, mas no final nenhum gol Tem feito. um único feito, Então, é um cara que tem que treinar a finalização. É muito jovem, mas ele não sabe Ele chuta finalizar. pouco, né? E pra Ele chuta é, menos ele do que uma vez por jogo. Então, Chuta, pra... mas ele chuta em situações que era pra ser gol, porque ele chuta É. perto do gol e ele não faz. Então mostra que é aquele cara que chuta fofo, entendeu? Tá fofo. Então Cara, ele não tem aquela problemático. técnica, né, de tirar o goleiro. tem que entender isso. Então, assim, É. tem potencial? Tem, Tem. porque ele tem uma visão de jogo muito boa. Muito boa, 5 é. assistências e 8 grandes chances criadas. Então, ele de fato tem um olhar bom. um olhar bom. E tem um bom passe. Ele seria, ele pra mim, é como se fosse o Ganso. Exatamente. Ah. Só que, pô, o Ganso é o Anda em Ganso. campo, tem visão de Tem jogo. jogo, Tá. é. De vez Cara, em quando rouba uma bola, muito É. difícil, mas rouba. Ele é um cara que, cara, tem que ver. Eu acho que se tiver num time certo, que vai dar espaço pra ele crescer e tudo mais, pode ser que ele. Eu acho vire até alguma que, coisa. assim, se jogar ele no Fortaleza pra ele ser um reserva, acho que funcionaria. Eu acho que depende do técnico. O técnico Cara, vai ter que puxar a é. orelha dele. O Voivoda, ensinar. o Voivoda vai ensinar. Vai Não, ter isso que, ensinar, isso que eu acho. E cara jovem desse jeito, assim, ele precisa de um bom técnico. Sabe qual é? E não são Sim. tantos times assim que estão com bons técnicos. Sabe? E o Voivoda seria um bom caso. Pra ele. Pra mim, eu acho que sim, pra construção dele, assim, acho que seria o Voivoda. Mas, Melhor. novamente, por mais que a gente não ponha ele como menção honrosa, eu não acho que ele tem espaço no Flamengo. Não, acho que ele não, tem espaço no Flamengo, no Botafogo. acho que Um time de meio tabela pra Não, baixo. Meio tabela Ah. pra baixo. No máximo, o Fortaleza, sabe? Talvez até um Vitória É. lá atrás dele pra criação. É porque ele também é jovem, né, cara? É, Então ele jovem. tem Me fala aí. mercado. Pode ser que ele venda depois. Não, Não, É. me fala aí, no Vasco encaixaria? Então, depende. Eu não gosto. Eu não gosto da ideia. Porque, assim, por exemplo, o Vasco tem o Coutinho e tem o Payet. Já são... Então, assim, se vender o Payet, aí tudo bem. Pra mim, ele é bem parecido. Se bem que o Payet faz gol, né? Então, assim, eu acho que o Payet é muito melhor que ele. Mas, assim, pra mim mas é ele é muito perder. caro? A gente poderia ser reserva? Ah, deve ser, cara. Ele deve ser caro. Ou Essa disputar com o idade, Payet. vai ser disputar com o Payet. idade, meio E ofensivo. assim, o Payet não vai poder ficar jogando todo jogo, né? Ah, mas já tem o Coutinho Já tem o disputando com Coutinho, o Payet é. e já tem o Estrela também, que é da reserva, que é Entendi. da base. Da Então, base. assim, É melhor valorizar a base. é mesmo. melhor ou pegar um Melhor cara valorizar já que, por exemplo, talvez valha a pena pegar um cara que consiga marcar e também consiga armar um jogo, um cara de experiência, tipo até o Nicão até, diria. Porque, por exemplo, você nem só quer um segundo reserva, sabe? Ele nem é caro, cara. Então, tá quanto Não. aí, Zapelli? Não. O Vasco não vai conseguir 5 pagar isso, milhões não. de euros não dá. Só se o grego vier, Aí, Então, assim, eu prefiro pegar um cara Tá barato. barato. Pra ser o Tá segundo barato. reserva, pra quando se Sim, o Coutinho se machucar, quando ele se Não, mas machucar, né? assim, Porque ele vai se machucar. É. E o Payet também. Cara, mas tem é melhor alguém. mesmo, porque o Vasco não tem ele tem uma base boa. O Vasco não tem uma base ruim. Ficar... É melhor valorizar um cara da base, assim, que tem mais ou menos essa idade aí. E o uns Gabriel 21. Peck, não sei se vocês viram, né? Tá Tá jogando bem. Um bem dos pra melhores lá da caramba. MLS, né? Tá jogando demais. Aí eu ó. vou te falar, o Vasco também tá com o dedo podre, com um jogador caro,
sul-americano. Argentina. Não, o Vegete. Esforça. Não, mas os caras jovens, né? Jovem. Ele tem dedo podre. Coroa tudo bem. Cuidado Coroa que o tudo bem. Fluminense vai lá e vai catar. Vai. Você trouxer, pra velho, o Não, mas Fluminense o aí Fluminense só cata. cata quando deu certo. É. O Vasco vem de graça pro Fluminense. Não, daqui a pouco o Vegete vai aparecer no Fluminense, cara. É. Mas uns 2 aninhos, 3 aninhos, tá lá. Exatamente. Bom, aqui, É quase. Vai ter que esperar passar dos 40, né? Porque aí o Fluminense tá de olho. Vamos aqui pra esse aqui, Lucas A lateral. Esquivel. Lateral é uma posição que no mercado tá em falta, né? Entendeu? Não, eu achei engraçado isso, que eu pensei assim, realmente tá em falta, mas lateral esquerdo nem tanto, né? Porque você para pensar, É. Botafogo tem 3 laterais esquerdos A bons, posição- o Flamengo tá bem É a também. posição que tá é mais O carente que Vasco lateral também. direito. Lateral É, direito. lateral A posição direito, mais tá horrível. carente Cara, do se Brasil. você for olhar uma década atrás, era justamente ao contrário. É. Parece que todos os times vão assim, tá faltando lateral esquerdo, vamos treinar É. só lateral esquerdo. Cara, não é possível. Pô, aí fica aquela capenga. gangorra. Fica capenga o time. Mas eu gostei muito do Esquivel. Gostei Sim, muito, os muito, muito. números, Eu né? também gosto dele. Porque assim, ele tem 4 assistências, ele tem muitas chances criadas, 4 chances de criadas. Então é aquele cara, pô, tá números até muito similares a um meio armador, né? Sim. Então no ataque, ele é aquele cara de ataque muito bom. Só que ele também é alto, 1,83 m. É. E na parte defensiva, ele é um monstro. Então, assim, na parte defensiva, ele tem números de zagueiro. Então, assim, que me surpreendeu até na bola aérea, 70% das bolas aéreas ganhas. Então, por exemplo, você pega o Vasco, do Piton, por exemplo. Piton, o maior problema dele é que todo atacante alto vai para trás do Piton e tenta cabecear em cima do Como Piton. acontece com o Vitinho. Que é bem comum, é. né? O atacante que é bom de cabeceio, ele vai procurar o lateral que é mais Sim, baixo. Que é mais sim. baixo, assim. E esse cara é um lateral que sabe cabecear e é alto. Então, assim, eu gostei muito, porque defensivamente E ele é um assim, monstro. A idade também ajuda muito. 23 Tem anos. 23 anos. Cara, tem potencial esse cara, ele tem muito potencial. É. Mas o negócio é o seguinte, por exemplo, cara, qual time vocês acham que ele encaixa, assim? Eu acho que nenhum do Rio O problema ele é é que tá titular. todo mundo bem, né? Esse que é a Nenhum questão. do Rio ele Se o encaixa, Botafogo não tivesse o Alex Porque lateral Telles, eu até esquerdo? falar, pode testar ele. Lateral esquerdo, se fosse direito, porra. Não, porque o Botafogo Entrava? tem 4, né? Apesar de tudo, o Hugo tá lá também. Apesar de tudo. Não, mas assim, eu não Ninguém vou... lembra dele, mas ele tá lá. não vou ser escroto de coisa. O Hugo tem as falhas dele por ser novo. Sim. Mas, cara, ele fez gol importante. Ah, ele seria né? titular de alguns sim, times sim. aí, entendeu? Tem uma moral, né? É porque ele é meio maluco, ele vai muito pra frente e esquece de voltar pra marcar. E tem quando algum ele- problema sério com a mão É. dele também, porque Tem, puta que tem. pariu. A mão Sim. dele é boneco no posto, É. tá sempre assim. Mas por isso que eu acho assim, pelo menos no Rio, No Rio lateral não tem. esquerdo, ele não Ah, tem acho espaço. Eu que acho não. que talvez Acho que não o tem Vasco espaço, se não. vendeu o Piton, porque o Piton tá falando que valorizado, querem não. vender ele. Aí se o Vasco vender o Piton, ele pode entrar até pra ser titular. aí ele até, seria imagino. titular. Ele seria Porque o titular. Victor Luiz é bom, mas não é tudo isso. Não, Vitor Luiz é, pô, É, não é Acho que tudo seria isso. titular. reserva no máximo. Então, assim, agora, os times paulistas, vocês acham que ele consegue entrar? No Bahia, talvez? Bahia ele entra. Mas pra Bahia. mim, ele é meio de tabela pra cima, assim. Eu Bahia, gostei ele- muito dele. Bahia ele entra fácil. Não, e ele é o E tipo ele de não- jogador e que eu ele acho que não tá caro, encaixaria. 3 milhões e meio. Ele é o tipo de jogador Deus. que encaixaria no que o Bahia gosta, né? Jogador jovem, formar time jovem, coisa É. e tal. Até tudo bem que eles pegaram jogadores assim um pouco mais velhos esse ano pra tentar fazer um time um pouquinho melhor. O problema é ser argentino, né? Que eu acho que, não sei se é a cota lá dos argentinos. Eu não sei quantos Acho estrangeiros não. tem o Bahia. Não sei. Ficar só Não, esperto. e Bahia deve investir agora. Não, foi. Não, e o Bahia falou O que Os ele. caras que estão querendo imitar o modelo de O João Rogério Textor, Ceni, o lá. Rogério Ceni eles já falaram. falou. Ah, Eles falaram que agora investir eles estão querendo prestar atenção no que o Textor fez pra fazer. Pra eles tentarem fazer Os caras vão aqui, gastar uma replicar grana aqui. agora. Né? Esquema aí. Cara, é investir em scout, né, cara? Investir Ah. em scout. Aqui, Eric. A pedido do Roger. Então, cara, esse aí foi um dos também que conseguiram, né? Apesar dele ser É um bom jogador. um volante, cara. ele conseguiu se mostrar bem, cara. Sim, é um bom jogador. Ah, ele tem bom passe, ele também, né? Pro volante. Assim, acho que apesar da idade dele e tudo mais, ele é muito. Ele é um jogador que a torcida, né, gosta muito dele. Você acha que ele não vai sair? Eu acho que não. Mas assim, ele pra compor elenco, eu acho que funciona. Sim. Pra você buscar, não sei, vamos dizer que o Mirassol vai lá e dá, vem cá fazer um reserva, tentar buscar um lugar no time principal. Os números deles não são maravilhosos, até porque ele é um dos caras que a torcida esperava que fosse, né, Estourar. Entendi. estourar. Patrick de Paula. Patrick de Paulos. Que ia ajudar pra fazer o diferencial. Mas você vê que esse ano ele não conseguiu. Então acho que às vezes tem isso também.
Da falta. E tem o Fernandinho. Fernandinho. Então, assim, acaba tirando meio que os caras, né? Assim, tem uma coisa que eu posso elogiar bastante ele, é na questão da bola longa. É raro tu pegar jogadores que conseguem fazer mais de 60% de acerto nessa bola longa. Sim. Então, assim, talvez pra quem gosta desse tipo de jogo eu posicional, em que você tem que inverter de vez em quando, talvez ele possa ser interessante. Mas realmente, de resto, não me brilha, sobressai muito. não brilha, é um mas jogador muito comum. Mas eu quis trazer ele por causa disso. Acho que talvez ele nem saia. Entendi. Vou manter tem que ver o ele. contrato também, né? É. Se termina esse ano, como é que tá isso também, né? Dá uma olhada aqui. Ele tá 4 milhões. 4 milhões de euros? Ele tem potencial, Eric. É, cara. o jogador, Não, ele tá... Apesar da idade dele, É. ele tem Não fala isso pro Vasco, não, cara. Eles adoram pagar caro. Aqui não tá me dizendo o final de contrato. Vamos pro próximo aqui. Tomás Pô, cara, não Tomás consigo gostar desse cara. Coelho. Eu E não aí? consigo gostar do Coelho. Então, assim, ele não fez uma campanha ruim, né? Pô, mas ele é muito perde gol, cara. Tá ligado? É. Ele é aquele famoso, que nem o Gabriel Peck era, né? Também o raçudo, tá lá em todas as bolas, mas não põe a bola pra dentro. Ele perde, mas ele consegue, tipo assim, talvez se não vou colocar ele pra ser o cara pra finalização. Ele é um bom segundo atacante, mas, pô, cara. não É sei, aquele cara mano. que é muito correria. Eu não acho que ele é muito habilidoso, entendeu? Assim, Porque ele é novo também, 24 É, ele é anos. novo. você vê que ele é um cara que testa muito. Você vê pelos dribles dele, ele faz 2 dribles por jogo. Por jogo. Mas ele erra metade do. Então, na verdade, ele tenta fazer 4. Ele faz 4, É, erra 2, acerta entendeu? 2. Então, assim, é aquele cara que tenta muito. No futebol, fazer 1-0 ganha. Ganha. Então, assim, É. se você tiver um time bem defensivamente, uma hora ele vai fazer gol porque ele tenta. Cara, Sabe? Não acho horrível, não. Eu acho Cara, que ele é esse tipo- raçudo. Esse tipo Ah. de jogador aí é que nem. É que agora a gente já melhorou um pouco, mas é que nem o Michael, assim, corre pra caralho, né? Eu não sei, cara. Não sei se ele encaixaria. Tem vários times que eu acho que ele poderia encaixar. Tu vê Que que ele poderia a encaixar. expectativa de assistência dele era 4, ele conseguiu 5. É, cara, eu acho Tu vê, que. ele vai pra cima, ele tenta, né? Cara, esse cara conseguiria ter um time na Série A sim, cara. Tem cara Não, tem espaço, mas assim. Mas eu também acho que é de meio de tabela É pra baixo. candidato a É. ser rebaixado ano que vem, tá Meio tabela ligado? pra baixo. Vai estar no Mirassol da vida e vai ser rebaixado? Sei lá, uma porra assim. E a idade, 24 anos? Não, Você acha que jovem. ele consegue evoluir? Ah, não acho que não. Já acabou. É o tipo de jogador que não vai jogar na Europa. E talvez entendeu? ele até perca, né? Porque a vantagem dele é justamente a garra e a correria. Aí ele vai ficando eu acho que corre esse- menos. É o tipo de jogador da Série B, né? Aí daqui a pouco ele tá no, sei lá, Universidade do Chile, algum time assim, Cara, aleatório da Eu acho que Libertadores. esse tipo de jogador aí, pra ele se destacar, ele tem que ter uma tática específica que vai abusar muito dessa característica dele. Ele é de Fortaleza drible. novamente? Não, mas Fortaleza Mas eu diria que é. não, porque Fortaleza precisa Não. ser o gol, né? Sim. É Não, aquele não. contra-ataque que precisa ser gol, não pode ser um cara que só Não. tenta. Assim, defensivamente ele é um bom atacante. Então, assim, ele tem bons números defensivos para um atacante. Ele pega muito, ele é rouba ponta muita esquerda, bola. né, Quem sabe cara? que é. A posição dele é ponta Quem esquerda. sabe então... aí, deixa eu ver como é que é a posse de bola dele aí. Ele pega muito na bola. Então ele é aquele Cara, atacante que Fluminense. volta bastante e ajuda Fluminense. a marcar. Pode ser. Ele tem Fluminense, estilo do pô. Fluminense mesmo. Se o Fluminense, Alias pô. sair, será? Cara, Fluminense, o tenta Arias bastante, quer dribla, meter o pé. Ah. correria. Já bateu o Acho martelo lá. Fluminense Precisa ter alguém correndo, né? Junto com os velhinhos ali do Acho lado. que do Fluminense. Fluminense encaixaria no Fluminense. Que é meio de tabela pra baixo. Apesar do Mundial, né? Então, a sorte, Talvez o a Fluminense sorte mude, hein? do Fluminense é isso, que vai entrar uma grana É. boa pra eles. É, vai Eles recuperar. vão, apesar de não ter caído, né? Não ter ido pra ter- Libertadores, não ter Eles ido foram pra Sul-América. Sul-Americana. Ele foi pela Eles foram Sul-Americana. pra Sul-Americana. Eles Verdade. conseguiram essa porque ganhou o façanha. último jogo, No né? último jogo é verdade. Então, assim, você vê como é que o campeonato é muito louco, né? Aham. Ah. Vários times lutando pra cair e alguns deles Do conseguiram. nada, ganhou Sulliberana. uma Sul-Americana aqui. Cara, é o melhor foda-se. campeonato que tem, cara. É. Pelo amor de É Deus. muito, É muito doido. bom. Mas muito só doido. mostra como que a gente tá muito melhor que a Argentina. Pô, porque a gente Sim. conseguiu todas as sim, vagas, sim. cara. O Cruzeiro vacilou, né? O Cruzeiro podia ter pego Cruzeiro, uma Pô, vaga ia ter mais pra uma gente. vaguinha. É, Não, e aí o Sul-Americana. Vasco teria chance de Libertadores. Teria Teria uma chance, chance. Sim. Não ficou em 10º, né? Pô, mas Bateu o na Vasco trave. ficou, acho que a 3 pontos da 3 Libertadores. pontos, Aí, ó. é. Pô, Foi viu? quase aí, ó. Foi o Cruzeiro ali. Olha o Julimar aí. Julimar foi eu que botei, não foi o Roger. No caso, eu achei interessante o Julimar, pela idade. Lembra um pouco o Coelho nesse sentido, mas faz ele gol, tem uma pô. vantagem porque ele faz gol. Faz gol. Ah, Ele faz faz gol. gol. Então, assim, e se você for ver, a conversão de gol dele não é alta, então ele fez gol porque ele realmente estava lá. Ele Aham. não foi sorte, vamos dizer assim. E eu também gostei dele porque ele é alto, 1,88 m, Sim.
E ele tem uma boa porcentagem dos duelos aéreos ganhos. Então, cara também que você pode cabecear, pode confiar nele em cabeceio. Ele tem... E agora também faz assistência. É um cara meio completo, assim, Cara, pra idade dele. Isso aí é uma boa aposta pra algum Brasileira, time, né, por cima. Não... Sim. Ele tem números bons aí, cara. É uma boa aposta. Então, o que vocês acham? Eu acho que é uma boa aposta. Acho que poderia. Aposta também, né? Não é, É. também, não é Aposta, não. titular ninguém, mas eu Não. acho uma Cara, acho que aposta poderia pintar razoável. num São Paulo. Mano, até Fluminense ele encaixa, tá? Encaixa. O Cano não tá tão É, bem. O Cano tá Fluminense- mal, é. E o Cano Essa tá janela do velho. Fluminense vai ser uma janela que acho que vai mudar muita Acho que coisa, cara. encaixa, cara. Muito jogador Eles velho vão... saindo. eles vão entendeu? reformular o time todo. Então, assim, Ah. será que vai manter o Cano? Será que É. vai ficar nessa de, Sim. porque... Cano, Keno. O Renato Augusto, esses caras vão ficar? Eu acho que É, não, cara. porque o Mano... Não, vai ter uma renovação do caralho. o Mano Ah. falou, ó, tem que renovar bastante aí. Ah. E aí, se ele for ficar, ele vai querer mudar Tanto que tudo. quem tá jogando mais agora é aquele Serna, esses caras assim, entendeu? Que são jovens, entendeu? Cara, esse cara eu acho uma boa aposta, cara. Então, pro time. eu acho que ele aí no Fluminense ia ser bonito, Ia tá? ser bonito. Ia ser 1,88m, pô, o Ganso jogando na cabeça dele pra ele meter É. gol de cabeça. Esse Ele é é um uma jogador boa que não opção. fica muito impedido também, entendeu? É, Então ele sabe se posicionar. É um bom me pareceu centroavante, até cara. bem inteligente pra idade, né? 23 23 anos, sabe anos, se é. posicionar, É um bom assim. centroavante. Eu acho que ele tem um teto alto, assim, esse cara. Eu acho que pô, seria uma boa aposta pra uns times aí. o Fluminense pegar ele ia ser bonito. Fica a dica aí pra vocês, tá, É, Fluminense? o Tricolores, Tricolores enche o saco aí, porque esse Julimar pode ser uma boa mesmo. Vamos pro último aqui do Atlético Paranaense. Eu diria que é supostamente a maior aposta que a gente pode fazer com ele. Talvez saia bem caro dele. Que é o zagueiro. É. Kaique Rocha. É um zagueiro, tá? Mas ele é bem alto, 1,95m para um zagueiro. E ele é interessante porque ele é bem briguento. Então, ele tá em quase todas. Se você somar a parte defensiva dele, dá quase 10 de ações defensivas por jogo. Então, é muita ação Esse defensiva. aí. Pô, 2,6 duelos aéreos, ganhando a maior parte deles, 3 Esse quartos. aí talvez seja o melhor jogador que alguém pode roubar do Atlético Ah, Paranaense. promessa, né? Talvez seja o Promessa. melhor jogador que alguém possa 23 roubar. anos. 23. Ele faz, 1,95m. ele faz menos de uma falta por jogo. Não, e sem sacanagem. Mano, É um olha- cara que tem uma inteligência de futebol Ele rouba boa. 4, a média dele, 4 bolas por jogo, mano. Não, sem sacanagem. Esse cara aí E ele tem qua- potencial pra ir pra qualquer time da Série A, principalmente pela idade. 23 anos. 3 milhãozinho, tá barato, tá? Dá pra ir pra qualquer time da Série A, eu acho. A única coisa que eu vejo que pode ser um pouco... Ele tem 4,7 clearance por jogo. Que isso aí é quando aquele zagueiro dá aquele Se chutão. livra da bola. Se livra da bola. Então, assim... É zagueiro, né? É zagueirão. Não é Eu técnico. gosto. Não é Assim, super técnico. pode ser até que ele melhore se você for pra um técnico que realmente a idade dele é muito baixa. Então pode ser que ele até melhore com o Não, tempo. pode ser que assim, melhor que um técnico ensine ele melhor a fazer. ensine a roubar direito a bola sim. e ficar e manter a bola. E ele não jogou todos os jogos, você vê que é 29, né? Isso. Jogou 29, não sei se ele se machucou, posso tentar Repara como ver que aqui. o time do Atlético Paranaense foi alto, né? Eles fizeram, eles pegaram muita gente alta, assim, pra tentar ganhar a bola E o aérea. que me chama a atenção, né? Bota os caras gigantes, só que trabalha com velocidade. Tipo, qual Ah. sentido, né? e pega Montar o um Canobi elenco, mas com jogar de uma Mais outra forma que... defensivamente também. Eu acho que, eu acho que eles Jeito de montaram jogar. meio esquisito. Talvez foi por isso que não deu muito certo Não, esse mas time. Porque assim, esse time tipo, tem bons nomes. Cara, não, ele que a falou que faz montagem- sentido. Vou botar uma defesa alta na hora de se reposicionar E é defensivamente. um time que joga mais defensivamente, fechadinho, e joga os laterais, os pontos, né, para contra-ataque. Mas, sei lá, mano, muito estranho. Eu gostei bastante. E dá pra ver até que também no número de passe dele, ele Vasco, ele consegue. Vasco leva? Pô, tomara. Porque a gente precisa de zagueiro. Pô, É. não, cara, Vai falar isso, o vai Vasco falar ele isso. pega a camisa e joga, cara. É capaz que ele O seja. Léo até Pelé titular. já tá com os dias contados, tadinho. A torcida quer qualquer coisa Menos pra tirar o o Léo Léo Pelé. Eu nem acho tão ruim o Léo Pelé, já falei aqui. Eu Sim, acho que ele, pra sim. mim, ele pode ser um bom reserva, fica Não, e ali. por exemplo, esse ano Eu ele só acho jogou que com o tem que Thiago continuar. Heleno, que é um cara bem velho. Ele jogando com o Maicon, um cara experiente do lado, pode dar liga, tá ligado? O Maicon, né? Pô, mas é o que o Vasco tem, Eu né? acho que o Vasco tem que contratar dois zagueiros. tem que contratar dois zagueiros pra ser titular. Até o João Vitor, pra mim, também é aquele cara Eu que também é não bom gosto muito de João como Vitor, não. na reserva, entrando. Entendeu? Eu gostaria de ter dois zagueiros novos no Vasco e João Vitor ser o reserva. E o Léo Pelé só ser aquele cara que entra se precisar. O Léo Pelé é aquele cara que anima. Walter do Botafogo. Vai lá. Que Que nem anima quando no- precisou ele entrou, né? Libertadores. Bota o Marçal improvisado. Vai lá.
Ah, não. Bota o meu lateral que é melhor. bota- É aquele jogador pra animar vestiário, né? Pra ficar lá, pô, botar o clima lá no alto. É, amigo Ele de geral. vira o mascote. Tá lá o Léo Pelé, todo mundo fala assim, Pelé, vai dar bom hoje. Vai dar bom hoje. Não, porque olha só, o Léo Pelé, quando perde o jogo, ele chora com uma emoção. Eu acho que É é isso que o time precisa, assim, É tipo, uma emoção boa. Então, eu não quero que ele saia, não. Eu só quero que ele seja o reserva do reserva do reserva. Entendeu? Isso, tá bom. Tá bom. Fica na tribuna, depois vem, né? Vamos para o próximo time? Vamos lá, Criciúmas. Criciúma. Criciúma. Esse time aqui promete ou não promete? Vamos lá. Primeiro Já pra... começou mal, né? Menção- Puta que pariu. Porra. Irmão de 37 anos. O que esse cara tá vendo aqui, caralho? Menção honrosa. Foi difícil achar uma menção honrosa pra Criciúma. Aquele ali é uma aposentadoria, meu salão. Tá se aposentando. Meus parabéns, boa carreira pra você. Porra. Então, Viseu tá aqui a pedido do Júlio. Claro, Viseu pelo nome que ele Pelo tem. nome. Pelo nome. Ele já Só pelo foi nome. um jogador. Não deu É muito bom certo. que o Viseu ainda pegou tem o o nome fim. do agente aqui, ó. Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt. Ah, Não, o Viseu, cara, o negócio do Viseu, cara, é que ele foi golfinho. Ele começou, mas depois ele se machucou, ficou um tempo machucado aí. E, cara, o Viseu é aquilo, cara. O Viseu ele é alto, É jogador É aquele da jogador- galera. é um jogador que, cara, Faz um golzinho vai escagado. aparecer numa Série B, não acho que vai ter espaço na Série A. Viseu. eu acho que ele Não vai acho. continuar lá no... E ele era quase ele vai reserva continuar, no vai continuar. Criciúma. É. Ele vai não era continuar, muito ele titular, perdeu, não. ele perdeu É porque ele se espaço. machucou também, então ele não deu muito certo. Ele Ele, não fez perdeu muitos gols espaço. também. Ele perdeu espaço. E assim, cara, ele vai continuar por lá, cara. Eu não acho que ele vai ter muito espaço, não. Eu botei ele aí só Eu- pelo é. nome mesmo, só pra aparecer na tela. Até porque Perfeito. ele tem uma idade já bem avançadinha, né? Teoricamente, ele deveria estar no auge. Esse é o auge dele, Não, é teoricamente. jogador de Série B, Viseu. Eu botei É, o eu Rodrigo, porque o Rodrigo, pra mim, foi o segundo melhor jogador do Criciúma. Sim. O problema é que a idade dele realmente Ah, é mas aquele é- jogador que não vai jogar. Vai jogar no Criciúma Série B. não, ah. Tu vê que o cara jogou quase todos os jogos, mano. Ah. Então assim, ele. Pô, ele e tava foi um lá, bom mano. Ele zagueiro, tava né? Ele foi um bom guerreiro. zagueiro. Não seja preconceituoso com a idade. Pô, o Hulk tem 38 anos. Exatamente. Pra final do É Libertadores. Felipe Melo Verdade. também tem 39. Não sei se é bom. Talvez o Fluminense, né? Queira aí substituir o Felipe Ah, é Melo. verdade. Aí, vai. Aí funciona. Fluminense, aí funciona. Mas eu acho que ele não sai não, até porque ele era capitão do time. É, eu acho que ele não sai, não. Não, Eu acho que ele é, não Mas sai. ele é um jogador pra Fluminense. Tá É, jogando bola, tem a idade que eles gostam. gostam. Eu acho que cabe no Fluminense. Então vamos prosseguir aqui, ó. Agora vem pra um cara que eu achei interessante. Não achei ele melhores do mundo também, mas Mas eu tá- achei. Mas tá melhor que o Zapelli. Então, assim, Marcelo Hermes, lateral esquerdo. Também é um lateral não baixo, vamos dizer assim, Sim, 1,77m, ele não é baixo. Tem 5 assistências, 6 chances 77, criadas. não é? 5 assistências é algo que o Piton fez, mas ele também tem 2 gols. Então, É, o assim, lateral- ataque. O lateral acho que ele- esquerdo com números legais, cara. Exatamente, 6 chances criadas. Defensivamente ele não é ótimo, que nem a que a gente mostrou o outro lateral esquerdo lá. É. Tipo, mas ele não é ruim também. Ele é aquele defensivamente normal, assim, pra baixo, talvez. Eu quero me lembrar, o Marcelo Hermes, ele ganhou o brasileiro por... Nossa, cuidado que você... Desculpa, ele ganhou o brasileiro por quem mesmo? Marcelo Ai. Hermes? E ganhou... Ele ganhou o brasileiro. Ah, esse aqui é brasileiro? É o brasileiro. É a Copa do Brasil. Cara, boa pergunta. Deixa eu É a ver Copa do aqui. Brasil? Não, é a Copa do Acho Brasil. que é a Copa do Ele ganhou a Copa do Brasil, Brasil por quem? Marcelo Hermes. Ah, deve ser reserva do sei lá quem, Atlético Paranaense, sei lá. Porra, Foi assim. campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2018. E ele 16 tem anos. campeão de Portugal com o Benfica, 16, 17. Entendi. Não, o cara. Então ele rodada. veio, ele veio, então ele Rodada deve ter experiente. brilhado no Benfica. Ele já tá em final de Ele- carreira, É, né? ele tá Começando no final a... de carreira. Ah, mas é 29 anos, Não, ainda na tem verdade uns dá pra 4 jogar anos. Faz 30 do que vem, pô. Faz em Tudo bem, fevereiro. mas tem Ele tem uns 2 Ah, anos. Tem uns 2 anos. 2 anos aí pra jogar. Cara, eu acho que de boa. encaixa algum time da Série A sim. Tem que ver os Problema- times que estão subindo. Novamente, É, eu acho que lateral nesses esquerdo. times Você aí. vê como que a gente tem lateral esquerdo agora. Que Ah, pareça, é tá outro- aparecendo. Lateral esquerdo tem, assim, tem de sobra agora. O problema é o direito, né? o Eu não direito. tô vendo lateral direito bom, assim, que nem os. Então, o que vocês acharam? Achei interessante. Aí num Cara, eu acho que ele vai Mirassol. aparecer no time. Algum time que subiu. Mirassol, Algum time Ceará, que subiu aí. joga no Ceará. Ceará também tranquilo. É.
Vamos aqui? Agora, Eita, o craque. esse é o craque monstro, hein? Esse cara aí. Esse jogou aí- pra Esse cacete. vai pro Fluminense. Jogou Esse é a cara do esse tem Fluminense. cheiro de Fluminense Esse tem mesmo. cheiro de Vai, e Fluminense. ele vai Porra. tirar, ele é capaz de tirar o Keno pra entrar, né? No lugar do Keno. Esse tem cheiro de Fluminense. esse Mas aí. jogou pra caramba. Ele jogou. Ele jogou bem. Jogou Ele bem pra fez caramba. 8 gols, Sim. 4 assistências. Se você for ver o esperado é ele ter feito menos gols, o esperado ter feito menos assistências. Quer dizer que ele que fez, ele que correu atrás pra fazer Ele era, esses gols ele e era o assistências. time, né, cara? Se Ele você era. for ver. Humilhou o ele- Vasco. Foi. Quero ele no Vasco. Eu acho que ele caiu Mas um ele- pouco no final do campeonato também. né? É, por causa da idade também, né? Pode ser, É. 35 anos, gente. Cara, eu vou te É falar, difícil. ele fez a maldição, né? Maldição. Fez. Do Vasco. O Vasco Não, tinha a geral, maldição. Não Se- zoe o Vasco. Não, Não pode zoe o zoar o Vasco. Vasco, é. Não pode Ganha pisar do na Vasco, bola, mas mas não não humilha. É. Tu viu que o Botafogo lá ganhou, mas não humilhou. Não, Não cospe. Só Não. fez 3x0, fica ali. Fica de Deixa boa, até um golzinho fica de pra ele boa no ali. Final, 3x1. Não, aí pisou. Não, deixa com a alma, senão vai dar merda. Ganhou a Libertadores por isso. Aí, ó. Aí, Então, assim, Bolassi, eu acho que tem muito o que falar, né? Só aquele É. jogador bom. Tem que ver o que, que ele quer da anos. vida. Ele quer É. ficar no Brasil curtindo? é. Beleza. Parece que gostou, né? Então, acho que talvez ele Cara, continue. mas pior que eu tinha visto, eu não esqueci, mas tinha um time que já tava de olho nele, cara. Eu esqueci Deve qual ter, era. cara. O cara joga bem. Joga bem, é. É, tinha um Apesar da idade, ele joga bem, É, mano. Se tinha um time adaptou que já bem tava ao de olho futebol nele já. brasileiro, É. Qual era? tá ligado? Ele É é o zoeiro estilo. também. Então... É, ele gosta de zoar. Então, deu bem. Eu acho que joga Bem Série A cara, no que bem- vem. Mas já acabou com o Criciúma. É, porque tinha Era muitos contra o Atlético Paranaense, tinha eram vários. tinha muitos jogadores, né? Agora vamos pro Atlético Goianiense. Que esse pra mim foi aquele time meio 8 ou 80. Aquele time que... Do nada ganhava um jogo cagado, assim. E também os jogadores. Tem Ah, jogadores sim, bons, tem jogadores muito ruins. é. Então, Muito assim, ruim, tá. Tem. eu Foi- acho que vale por a isso pena ficar de olho no Atlético Goianiense, tá? Vamos aqui pra menções honrosas. Shailon. Eu botei Shailon. o Shailon, o É, Alejo. eterna promessa. O Alejo também. Esse nome aí, aquele nome que é O nome bom, que né? pega, Que pega. pega o brasileiro ali. Valeu. Eu botei os dois porque é o seguinte, eles foram sensacionais no campeonato estadual. Foram tudo no campeonato estadual. Goianão. Melhor de todos. Caralho, eles Goianão. deram a vida no Deram a campeonato. Goianão. Quando eles puderam fazer 10 gols numa partida, eles fizeram 10 gols numa É. partida. Agora chegou no brasileiro, era pra fazer... É. Se você for ver o esperado do Shailon, era pra ter feito 4 gols e 4 assistências esperados. No final fez 2 gols e 2 assistências. Ele foi abaixo do que era esperado pra aquele jogador. É, e Mesma coisa pra Leo. e o time, né, contava com ele que ele era o homem das Camisa bolas 10, paradas. é. É o Camisa homem 10. que vai bater os pênaltis, Sim, sim. é o homem que vai bater a falta, porque ele sabe bater falta. Então, É. assim, infelizmente ele não conseguiu. Não conseguiu. Então, assim, eu acho que até o motivo de ser rebaixado foi eles terem confiado demais nessa dupla aqui que deu certo no estadual, É que, né? cara, é foda, cara, porque estadual, a gente até tava conversando aqui antes de começar, né? Cara, estadual, cara, engana muito. Não é porque a sim. gente tá brincando aqui com o Goianão, coisa e tal. Não é por ser o Goianão. A maioria dos estaduais São engana pra caramba. fraquíssimos, né? Tirando o paulista, que você realmente tem um nível um pouco mais alto, que você dá pra pegar uns jogadores bons assim. Cara, é muito difícil se apostar num cara do estadual, cara. É. Muito difícil. Assim, infelizmente, se alguém quiser testar eles, pra mim ainda é teste. Não é mais que teste, teste, contrata como reserva o reserva do reserva, né? É. Mas lembra, Léo, Shailon é o homem das bolas paradas. É, homem das bolas paradas. Vai Se o jogar no time- Mirassol ano que vem. Se o seu time tem um Neymar da vida que se joga toda hora, Ó, pode pai é ser. Ó, Pode Santos, ó. Aí, ó. Ó, já pegamos um cara pro Santos aí, ó. Aí, ó. Olha, ó. Agora, vamos pra uma pessoa que não é menção rosa. Eu já acho que é um bom Baralhãos. volante. Baralhãos. O volante Baralhas. Sim. Se você dá uma olhada nele, é aquele volante que conseguiu dar assistência, conseguiu criar chances. Então não é aquele volante só de passe, só de marcação. Ele, de fato, ajudou, contribuiu com o time no ataque. Se você for ver, assim, é clássico na questão defensiva. Não achei ele um dos melhores defensivamente, mas não é ruim também. Ele é assim, bom defensivamente. Acho que tentaram colocar ele pra ser meio que um cara pra o volante pra armar. Ah. Como E acabou Substituiu o perdendo Malo, que veio do Atlético Isso, Goianiense. eu acho que Sim, tentaram fazer isso com ele. Você É. vê que ele tentou ali, né? A Gomes tem 70% de chance, né? 70% de acerto nas bolas longas. Mas Cara, assim. é bem alto. É bem alto. Ele é um então, bom assim, volante. ele é bom volante. Por isso que eu falei pra você. Falei, cara, bota o Baralhas, que o Baralhas é bom. É. Só que assim, infelizmente, o time, né, cara? Se o time. Sim, sim.
Tanto é Cara, ele eu acho que criou- esse cara, ele tem espaço na Série A, cara. Ele tem espaço na Tem, Série A. tem. E eu acho que, tipo, ele dá pra... Cara, ele dá pra fazer que nem o Marlon Freitas, cara. Ele dá pra, de repente... Se ele tiver um bom técnico, ele dá pra crescer mais, Sim. esse cara. Não, e Esse me cara tem surpreende potencial. a parte defensiva dele. Ele toma muito drible, tá? Ele tem esse problema. Mas assim, se você somar, dá em torno de 6 a 7, o que é bom defensivamente. Então ele bom na criação, bom Bom na defensivamente. defesa. Faz poucas e faltas também. faz poucas faltas, É. mas tá em muitos duelos. Então, assim, Sim. eu acho que ele é aquele cara clássico volante que não vai te dar dor de cabeça. Você quer Ele um vai pra volante bom. cima. Se ele tem que ir pra cima, ele vai pra Esteja lá. cima. Não, meio de tabela. Ceará. Ceará, não, mas eu acho que ele é ele é bom pro mais, Ceará. cara. Pô, Cara, eu acho que ele é sei mais não, que meio de cara. tabela, cara. Eu também Cara, eu eu acho que acho. ele até tem chance no Vasco, sabia? Pra ser bem Não, eu sincero. acho que O ele tem Vasco- chance no Vasco. Porque o Vasco tem pouco. Porque eu acho que... Vasco, Vasco mas precisa é. de um Mas reserva vai pro voltar Jair. Jair, Porque- vai Vai precisar de um voltar... reserva pro Sabe, Jair. porque esse tipo de jogador volante, Esforço. às vezes, fica difícil de você achar, cara. Mata ele, por favor. Se esforça. Se esforça pra matar Se ele. esforça. Se esforça aí. Pô, Esse tipo de volante não é tão fácil de achar, não, cara. É. Às vezes Não. é bom você, pô, dar uma aposta num cara desse, assim, que não é fácil achar um tipo de volante Mas eu assim. vou te Ah. falar uma parada. Além do Baralhas, eles tinham esse cara aqui. Aldney. Esse aqui foi eu que pedi. O Baralhas foi o Roger que pediu. Isso. Eu reparei que, na verdade, a dupla de volância do Atlético Goianiense era uma baita dupla de volância. muito É. boa. Era muito boa essa dupla. A Haldney, pra mim, é melhor que o Baralhas. Por que ele é melhor? Porque ele simplesmente, tirando a parte da assistência, né, que ele era mais recuado que o Baralhas. É, Cara, ele é mais defensivo, né? Todo, Mas olha eu o somar acerto o de resto, bola longa. Caraca, o cara faz tudo. 83. Tudo bem, sabe? Ele não tem Ah. nenhum defeito, até na parte Não, cara, defensiva. esse é bom. tipo de volante é um volante que, cara, eu acho moderno e eu acho que, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, os volantes que eles têm que são um pouco mais pra trás, eu não gosto tanto. A gente fica muito dependente do É, o Pulgar. Pulgar, né? Então, esse tipo de volante também é muito raro, cara. Um volante desse assim pra trás, que marca bem, coisa e tal, mas que também tem uma saída de bola boa e um passe bom. Esse cara vai ir longe, esse cara. Me surpreendeu o Baralhas e o Rodney terem, na bola longa, um número tão grande. Tão grande. E eles E- fazerem bastante bola longa, E, duas assim, por jogo, E assim. você vê que era a ideia do Atlético, né? Uhum. Defende, toca a bola nos volantes, bola longa pros pontas. Era os irem. pontos, então, o Luiz problema? Fernando. É, os Não, pontos- o Luiz Fernando jogou jogou Ah, o Luiz bem. Fernando foi gol, Ah, cara. tá, Claro Fernando que vai jogou aparecer, bem. ele vai É, aparecer. vai aparecer, mas assim, eu acho que era só o Luiz Fernando também. Tá, É, eu acho que ele não tinha um atacante. É, entendeu? Não tinha atacante E uma zaga os armadores muito ruim. também, que eram os que a gente mostrou dimensão honrosa, não deram Foram certo. muito mal, é. Foram muito É, mal. muito Ele só mal. botou dimensão honrosa porque eles foram bons no estadual. O resto, Sim. no Brasileirão, não foram bons. Então, assim, é realmente os dois volantes, o Luiz Fernando e acabou. E acabou. Não, Uhum. no O time era isso. Era É, 8,80 nesse sentido. Os 80 são esses três que a gente falou. Então, aí, ó, falando do Cria aí. Ah, o Cria aí. Foi o melhor jogador do Atlético. Foi, né? pô. Foi disparado. E esse aí, com 8 certeza, assistências. deve sair pra um time. Ah, 8 É, gols, né? é. Com Com certeza. certeza. A não ser que ele fique pela... Né, porque ele tá lá há muito tempo, né? Saiu Não, do mas eu acho Botafogo e que foi pra lá. não. Acho que Mas... tem mercado. Se ele sair, acho que a hora é agora, que tá com 28. Tá? Cara, esse cara aí, do jeito que ele tá, idade boa. Cara, ele pode pintar num Fluminense, pode pintar num... Ah, não sei Talvez se Ceará. É, eu acho que é Ceará. mais pra essa vibe Ceará, Ceará, um Bragantino, Bragantino. uma coisa assim, entendeu? Aí, boa, acho que no Bragantino. Time ele- meio de tabela, assim. pode ser. Red Bull Bragantino, acho, Acho que que ele é uma boa encaixa pra bem, ele acho que também. ele hein? encaixa bem. Assim, é porque eu não sei como é que tá o Santos, mas tava até um Santos da vida, um time que acabou de subir, não tem muito dinheiro. Pode ser, não sei. Fluminense ganhou formulação. Entendeu? É porque o Santos o Neymar vai chegar, né? Ver qual posição o Neymar vai Sei jogar. disso não. Eu acho Eu que o não Neymar confio, não. chega, eu acho que o Neymar chega. Tem que Só ver se ele qual posição- comprar o Santos, isso que que eu tô falando. é... Não, mas Eu tô o Neymar, falando isso o desde Neymar, que falaram, ele vai ser dono do Santos. Não tem Aqui Não, é- isso eu jeito, também ele vai acho ser que dono do acontecer. Santos. Fake news de qualidade. Aí, ó. Porque, tá Ponte vindo. seguras. Mano, tá bom. seguras. Ele vai vir, vai comprar. Vai É. comprar. Vai ser tipo o Beckham lá no Ah, Inter ele vai- Miami. ele Eu vai- vou, jogo, qual a porcentagem do Sim. time que eu ganho? Não, ele vai ser o Romário lá, que é o presidente, é o jogador. Ah, pô, é isso. Técnico, jogador, presidente. Vai ser tudo lá, o Neymar quando chegar no Santos. Só ali. tem ele, Só né? tem ele. Ah. Só dá ele. Mas assim, o Luiz Fernando, pra mim, é aquele jogador que fez muito mais do esperado de gols. Sim. Então, assim, Fez um bom campeonato. fez um bom campeonato. E esse defensivamente é ok. Pô, Ah, ele se entregou, tá? Pelo amor de Deus. Ele entregou, mas assim, defensivamente é o. Tipo, o Coelho eu acho que até melhor que ele, né? Se a Pô, gente não for é não, pegar, cara. puxar. Eu gosto mais Defensivamente. Tô falando de ataque, não.
Entendeu? Então, A assistência ele não dá, né? Ele porque tem hora que ele é meio maluco. ele não vai faz pra cima. muito gol de cabeça, ele tem alguns problemas. Não, entendeu? Ele é bem ponta mesmo. Aquele ele ponta não... clássico. Né? Cara, ele vai até tentar dar o drible. surpreendente a quantidade de gols que ele fez, porque ele não é um cara que preenche a área, tá ligado? E assim, me surpreende ele não ter dado muita assistência. Ele tinha que ter dado 2, né, pela esperada. Então mostra também que talvez seja um problema do Atlético Goianiense, né? Então, É porque pode não ter chegou sido- a passar a ele- bola, tá ligado? Ele devia olhar pra área e falar, porra, fudeu, vou chutar, vou né? chutar, Porra, não tem o que fazer, cara. Tá Porra. certinho. Não, e tem vários, assim, vários lances do Atlético Goianiense que era chute de fora da área. Aí o goleiro rebate e aí ele saía que nem um maluco. Eu falei, caraca, eu tenho que fazer esse Tem que gol. fazer gol. Tu olhava na cara dele, eu vou fazer esse gol. Aí chutava e fazia o gol, tá ligado? Porque se Eu acho que entregou. até pelo campo do Atlético, que é tipo alçapão, que ele é menor, o campo, ele Sim. tinha muito isso. E tipo, pô, aquele jogo de fechado ali dentro da área, cruzamento, chute de fora da área, entendeu? Agora, não tinha atacante no time, tá ligado? Verdade. A gente tem um futebol que a gente tem um amigo nosso chamado Vesgo, né? Um ataque. Bom, É triste, né? Que como a gente quer passar pra ele, assim, aí a gente olha 2 vezes. e fala, Vocês não dá. já fazem a projeção pra onde ele vai enxergar, né? Ah, Aí dá o toque naquele lugar pra ele conseguir É que ele chutar. passa no ponto futuro, futuro. tá ligado? É isso. É um futuro no pretérito quase, o bagulho. Quase Meio perfeito. estranho. Aqui eu botei aqui mais um jogador do Atlético Goianiense. É zagueiro. Eu também achei ele um dos melhores jogadores no sentido que realmente é aquele zagueirão clássico, tá? Aham. Zagueiro. Lembra muito do Kaique Rocha. Então, olha só. Se você for ver, assim, números melhores que o Kaique Rocha, tá? Defensivamente. Aham. O cara tem mais de 10 ações defensivas por jogo. Botou Mas também, né? O que 10. sofreu o Atlético É, Goianiense. o que sofreu. É isso também. É que nem goleiro. Às vezes você fala, pô, o goleiro jogou pra caralho, vai mas o time aparecer só pra recebia a caralho. bola, só, porra. 40 chutes por jogo, porra. Tem isso. Aí o cara faz 20 de defesa. Ele errou ali, porque tirou um gol e cometeu um pênalti. Então, assim, ele pode também, a gente tá falando de um cara aqui que pode ter o azar do Léo Pelé, entendeu? A gente não sabe. Mas a questão aqui é, cara, é alto pra caramba, 1,95 m. 25 anos. Não tem tanto duelo aéreo ganho, que me surpreende, só 57%. Você pega lá os É bem outros. baixo. Isso é bem baixo pra ruim. Um cara altura alto, dele. né? É, Bem Pra bom. mim ele era pra estar ganhando tudo, praticamente com essa altura. E assim, bom na bola longa. Então aquele zagueiro que consegue enviar pra algum ponta a Aí foi bola. Ceará, hein? Eu achei ele bem tem interessante. cheiro assim de um Isso aí dá Cearazinho. pro Cearazinho. Ah, Mirassol. Mirassol. mas não vai mais muito que isso, não, cara, eu acho. E me Também preocupou acho que essa não. coisa do erro. jogo aéreo Do dele. Ah, do jogo aéreo. Preocupou, É. com a altura dele, cara, isso é uma Não, mas deficiência. 57% não é ruim, não. A questão é, eu acho que pode ser uma questão da idade, que ele é no jovem, 25 anos pra zagueiro, pra mim é jovem, tá? É jovem. Então é jovem no sentido que talvez não sabe se posicionar tão bem. Você pega E às vezes até zagueiros mais A menores comissão que ele. técnica não seja tão qualificada pra É, ajudar o é. cara. É, Tem esse exatamente. tipo de... Então eu acho que um bom técnico talvez ajude ele a ser um baita de um zagueiro, porque assim, potencial ele tem ali. É que, cara, um bom técnico faz uma diferença do caralho. Cara. Ah, Acho. sim. Diferença do caralho. Vamos agora, Cuiabá. Dourado. Olha aí. O time que nunca foi rebaixado, Agora foi. agora foi. Vamos aqui, ó. Não tem Pô, menção não, rosa. é- Vamos É direto direto aqui. pro Pita. Esse cara aí, Pita. ele encaixa em vários times da Série A. Cara, e tem vários times já querendo levar ele, tá? Não, Tem muito time de olho nele. Tem. pra mim ele é um dos que caiu, ele é o cara mais... Então, acho que eu chama vou mais fazer atenção. só um adendo pro Pita, tá? Se você for ver a questão de esperado dele, era pra ele ter feito mais gols Ah, e mais sim, assistência. perde alguns gols. Então, Beleza. assim, eu ainda acho ele É, você tem que bom, botar no. mas com cuidado. Tem que botar aquele fator, o fator que estava no Cuiabá, entendeu? Pode ser. Pô, que ele aí jogou passe muito bem contra o também. Brasil, né, mano? Contra o Brasil, Paraguai, com Jogador Paraguai, de com o time seleção paraguaio. paraguaia. É, cara. mano, ele jogou 25 anos. É. Cara, ele tem potencial pra caramba. 1,83 m, não é baixo. Eu acho que E ele. veloz também. É, ele é entendeu? veloz, isso é verdade. Ah. Ele Eu acho tenta- que ele cabe muito time. Cara, É, assim, o gol o gol convertido dele é 10%. É meio caralho. Não é tão Mas é normal. porque chuta, né? É normal ter 10%. Não é É. tão absurdo. É porque ele chuta, né? Assim, eu só acho que é aquele cara que tem que tomar cuidado, porque todo mundo falando dele como se fosse a sensação do momento, sabe? Não, mas eu acho que não é Não, sensação. não. Eu acho que Não, é um bom oportunidade, jogador, é. oportunidade de mercado. oportunidade, É. é. A É um oportunidade cara de bom, mercado. mas eu acho que ainda assim, para os times Cara, se não de me engano, acho que cima eu da tabela, pra mim ele só é reserva. vi, acho que era o Vitória. Não acho que ele é titular de nenhum Vitória- time de cima da Cara, tabela. Vitória, quem é o- Bahia, Quem é o... tava atrás dele. Olha, Bahia. Quem é Bahia? o titular Bahia do. também. Quem é o titular do Grêmio mesmo? Porque o Bahia, Centroavante? porra, aquele... Qual é aquele cara, o... centroavante ruim pra cacete deles?
Tem aquele Luciano... Não, Luciano Rodrigues, ele é bom. Bom, Bom, É. né? com essas ressalvas. Bom. Quem é o titular do Grêmio, o centroavante? Esse. That White. É That White. Ah, tá. Talvez ele fique. É. Renato lá fez o vídeo dele chorando, se despedindo. Pra mim, ele não é falou, titular de um time de frente de cima da tabela ainda. Eu acho que ele Sim, ainda mas precisa titular, se acho que provar. É. Talvez titular de um time de meio de tabela ou reserva de um time de cima da tabela. Então, só essa adendo que eu queria fazer. Talvez um Fortaleza, talvez. A gente tá falando muito de Fortaleza aqui, né? Reparou? É porque ele é um É porque time o que ele é bem montado, É, mas ele cara, não tem craque. é que a Então gente- é que a você gente- consegue encaixar os É caras porque a gente ali. consegue ver que no Fortaleza. Que é o por causa- técnico. É o É. técnico. A gente consegue ver, tipo, ele consegue trabalhar um cara com potencial. Então, se a gente vê um Isso. cara com potencial aqui, a gente fala, Ele pô, no joga Fortaleza. lá, aí ele vai trabalhar vai bem o voar. cara. Aqui, ó. Esse cara É esse aqui aí. é a maior enganação que existe. Então, mas eu acho... Então, foi eu que falei Ah, pra mas colocar. tem espaço na Série Eu A. acho que ele tem, tem espaço espaço, na Série A. pra Não, ser eu acho que reserva no tem. time de Série A. É, ele tem espaço na Porra. Série A, ele tem espaço na Série A. O problema dele é que ele ele tem se potencial, machuca cara, muito. mas Ele se tu vê que machuca ele joga muito. bola, o cara, ele tem habilidade, só que o cara, pô, tem Ele jogo que vive é se uma... machucando. Assim, eu não gosto dele. Eu acho que ele defensivamente não é nada. Eu acho que ele no passe... Ele é Ele é mais Amador, armador, cara, ele é armador. mais armador. Ele era o reserva do Eduardo, pra tu ter Ah. noção. Ah, mas aí é aquela velha Do ano história dos outros que a passado. gente já passou aqui. Talvez... Assim, tem muitos nesse nível, sabe? Não, Não, precisa sim. pagar caro nem nada. Não, É que não ele deve é. estar barato também, Ele né? deve estar em fim de contrato, esse cara. Não, ele tá acabando o contrato com coisa. Ele vai ficar livre. Tão Ah. livre, mano. É. Com o contrato, Reserva. bota de Pode ser, reserva. pode se botar um segundo reserva, Não, talvez. cara, né? pô, Eu não por botaria exemplo- nem como reserva Pô, direto. por exemplo, um Mirassol pega esse cara. Pega É, fácil. Mirassol, talvez. Ainda mais de graça, pô. E assim, o problema dele é as lesões. Ah. Esse ano, por exemplo, ele ficou lesionado 2 vezes. Então, Não, assim, tanto que o cara não jogou pega 21 ritmo. jogos só, pô. Não pega ritmo. É. Não pega ritmo, porque ele fica se lesionando. Aí Jogou só quase metade do Então, campeonato. final de tabela. Mas joga a Série A. joga a Série A. Reserva, Não é Série A. reserva. Joga. Reserva de Série A. Reserva de um time... Minha opinião é a Série B, também. mas tudo bem. Pode ser Não, também. pode ser titular de Série B, Não, pode ser mas... titular de É, Série ele vai B, ser mas- titular de Série É, B. mas eu entendo que a questão de se machucar algumas vezes afeta o jogador. Afeta Tem- muito sim, ele. afeta muito, cara. Ele é uma eterna promessa. Ah. Ele saiu daqui com uma promessa, foi Sim. pra lá, se machuca, não consegue dar ritmo, e aí o Marlon. E agora, a outra eterna promessa, né? Esse aí até. A eterna De 20 promessa anos de atrás, 32 né? anos. Eu botei o Marlon aqui também, é zagueiro, 1,86m, mas me surpreende até. Pra zagueiro, ele não é alto, tá? Ele não é. Tipo, ele não é baixo. Não, é baixo. Então, mas ele é aquele alto não muito, mas ele ganha 70% dos É, duelos isso aéreos. que eu vi aí na hora, eu vou bater o Então, olho. assim, é aquele zagueiro. Mas não Cheirinho tem de Série muita... B, esse cara. Não tem muita coisa defensiva que nem aqueles outros que a gente já mostrou. E tem aqui. cara de que vai jogar no Volta Redonda ano que vem. Caraca, É, o voltaço. verdade. A gente tem que Pô. pensar no voltaço, cara. Qual o problema do Marlon? Cometeu 2 pênaltis, né? Foram 2 pênaltis e também errou pra gol. Ele deu 3 gols pros adversários. Então, assim, É aqueles... Série B. Série É, B. aquele Cheirinho zagueiro- de Série B. Vai de mão dada com o Viseu, cara. O Viseu? Pô, Viseu podia jogar no Volta Redonda, hein? Aí, ó. Aí, Aí, titular do Volta Redonda. Aí, Pô. pô, encaixa, hein? Encaixa no Marlon, voltaço. Viseu, que timaço, hein? É, pô. Porra. Fernando Sobral. Olha aí, só sobrou. É. Então, 29 anos. O que vocês acharam desse meia central aí de 1,70m? Também tem um cheirinho de Série Ele, 2 participações em 32 jogos, não é tudo isso. Defensivamente não é ruim, ele é bom defensivamente, mas o resto não cheira, É, não não faz nada. dá muito, não. Não joga Série A, não. Não joga, não. Assim, Acho que não joga, foi não. difícil achar pessoas do Cuiabá. Acho que, acho que ele vai continuar no É, Cuiabá. provavelmente. Então é o seguinte, quando a gente fala aqui dos 4 times, o Cuiabá pra mim foi o mais difícil de achar. Quando você viu, a gente tentou aqui botar É, por isso também. É. que foi vários o- jogadores do É, Cuiabá, e você assim, viu que a eu maioria acho que que foi o botou pior aqui... time esse ano foi o Cuiabá. E assim, o time foi realmente mal montado, né? Sim. Se for ver, assim, não tem jogadores, assim, só o Pita mesmo. É, não tem muito jogador que se destaca, ou que tem Destaca. potencial, jovem potencial. Não. É. Corinthians paga o Cuiabá, né? Pelo amor de Deus. Tem Olha o que vocês fizeram com, Coitado dele. olha o que vocês fizeram com o time do Cuiabá. Então, assim, o Cuiabá foi uma... Realmente ele foi rebaixado por um motivo, né? Não é qualquer coisa. Agora, me surpreendeu muito o Atlético Goianiense. Eu acho que a gente consegue pegar a dupla de volante dele. Tem uns caras interessantes ali. Tem, assim, São muito interessantes. O que me surpreendeu mais foi o Atlético Paranaense. Atlético Ah, não, Paranaense sim, Ah, não, tinha Não, é porque jogadores, a gente assim, saberia bons. que, a gente sabia que pelo menos um dos que a gente considera grandes, né, ia acabar caindo, né?
Que era o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. O Bragantino não considero tanto, não. Red Bull não considera. Mas vamos dizer que tem poder o Bragantino, né? A gente sabia que jogador bom ia acabar caindo. Mas vamos lá, desses 4, acho que o que tinha de piores jogadores era o Atlético Paranaense. Mais do que Red Bull? Mais que o Red Bull, porque o Red Bull ainda tem uns caras assim meio promessas, tá ligado? Eu acho Lucas que Evangelista, uns caras assim. Mas eu vou te falar, pra mim o Atlético Paranaense, até se a gente for voltar aqui na lista dele, ele, por mais que não tenha jogadores incríveis, a maior parte dos jogadores, no mínimo, era bom. Entendeu? E muito Tipo, cara eu acho que é muito jovem, cara com que potencial, pode- cara. que tem potencial, mas Então, então, assim, eu acho que talvez seja um... E o sei lá, problema... a média de 22, 23 anos, tá ligado? Lembra muito o Vasco de 2 anos atrás. Tipo, só tem gente jovem e Ah. não Não, eu costuma acho dar que certo. também o Atlético Paranaense ficou muito dependente do Rock por um... Quando o cara saiu... do Fernandinho também. Fernandinho. Aí Fernandinho Sentiu. machucou, É. acabou o time, cara. Aí eles sentiram esse baque, mano. Porque um time que fica dependente de jogador ou só. outro, já Sim. era. Cara, isso aí pra mim é culpa do técnico, cara. Isso aí é na montagem do elenco que culpa do técnico. Porque, por exemplo, é que nem o Tite... Diretoria também, é que né, nem o rapaz? Tite- Mazucão, né? É. Mazucão foi pra lá. Eu falei isso outro dia. Mazucão, né? porra. Conhecido. Só A faz montagem de merda. elenco foi mal feita e o técnico também, porque, cara, tipo, é que nem, por exemplo, quando o Tite tava no Flamengo. E, pô, acabou o Pedro se machucou, acabou o time. Então, tipo assim, cara, você depender de um jogador, cara. Não tem mais tática nenhuma, não tem mais nada. Então, tipo assim, Atlético Paranaense ficar dependendo de um jogador só, pô, é foda. É fogo, mano. Acaba o time. Mas você, por exemplo, ano passado, você ia lá os jogos, cara, a diferença era absurda, cara. Sim. Porque o jogo tava truncado, parecia que ia ser 1-0, aí do nada Eles tinham o fator casa que esse ano eles não tiveram. não tiveram. Cara. É. Perderam muito É, jogo a em casa deles sempre foi forte, esse ano Não foi. Não foi nada. O pacto Foi não deu nada. certo. É, o pacto não deu Caraca. O pacto. É o pacto. Foi o pacto que foi o problema ali. É. Deu ruim pro Abel, deu ruim pra ele. É. Pacto é ruim. Mas acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu passar. Pô, a gente bem, espremeu bem, porque. Pô, difícil. Mas fala aí, qual desses jogadores aí que pareceria você gostando do teu time? Do Vasco, especificamente o Vasco tá precisando de muita gente. Eu diria que o Vasco precisa de 2 zagueiros. Você vai pegar os 2 zagueiros. 2 zagueiros, sem ser o Marlon, né? O Alex e o Kaique Rocha, por mim, pegava. Aham. Assim, se puder pegar zagueiros mais experientes em vez deles, melhor. Mas, assim, se a gente só pode pegar dessa lista. Vamos dizer assim, só dessa Isso. lista. Pegaria os 2 zagueiros. Eu acho que eles têm O chance. zagueiro tá dizendo o Kaique Kaique Rocha Rocha e o Alex. E eu pegaria pra reserva os volantes. Achei. Pelo menos o Raudinei. Do Atlético Goianiense. Pelo menos o Raudinei. Acho que pra ser reserva ali do Cara, eu Jair. acho que esses 4 já montariam uma boa defesa, cara. Um bom time. Assim, eu gostei desses aí, não achei problemático, não. Agora, o Vasco também precisa de um reserva do reserva do reserva. Segundo atacante. Então, precisa de um Coelho. segundo atacante, que é o Peter. Não, mas Não, Peter é mais pra primeira. Não, digo, Tu jogaria Peter e Vegete? Eu digo reserva do Reverrete, eu acho que precisa do Peter. Ah, mas Peter acho que pode o ser Peter ele não interessante. vai sair pra ser reserva, não, cara. Não, então, ele tem exatamente. mercado. Eu não tô falando Ah, que vai acontecer, eu tô falando Aham. que pode. E eu acho também que o Vasco precisa de 2 pontas, porque... Ah, então. Eu acho Ó, que o Adson Coelho David- era uma boa pro Vasco aí, Eu dependendo. odeio o Coelho, tá jogando pra Ah, cima ué, dos outros. eu não quero no meu time. Porra. Mas no seu, ele fala. Pode ir. Pra quem tem Adson, quem mais? Adson e David, seriam é. supostos titulares Porra, do Vasco atual. Acho que tá muito Jesus. ruim de titular. Ah, Pra mim, eles pelo 2 são amor de Deus. reservas, não são nem Ah. titulares. Então, assim, mas eu também não vejo nenhum titular aqui. Eu não gosto do Canóbio. O Canóbio Só raçudo. exatamente. Engana Ó, pra o cacete. Mastriani, pra mim, pode até ser o reserva do Verret, se o Peter não Eu topar. acho que ele é um bom reserva pro Verret. Agora, se você for ver aqui, Se bem que esquiva. talvez o Julimar pode ser Limar é um ser cara reserva. interessante, O cara. Julimar é interessante. O Julimar ia ser Julimar interessante. é Mas um também, cara- pela idade. reserva do Verret, eu preciso de pontas. Então, se Sim. você for ver, o Vasco não vai conseguir pontos aqui, não. Talvez o Bolacier. Entendeu? Pô, mas já mas é aí- sacanagem, né? Aí Vai ter também o- eu acho aí que Só se o pai foi embora, né? É. como eu falei, é só dessa, se você só puder pegar dessa lista aqui, não acho nem que o Luiz Fernando é melhor que o Adson ou que o David, entendeu? É, mesmo nível. Então, assim, É. pra mim tem que pegar titulares Sim, pra sim. ponta. Difícil. Pra mim, dessa lista aqui, eu não consigo nem satisfazer os pra ponta. Não consegue do Vasco. ajudar o É. Vasco. Só os zagueiros, volantes, É talvez compor reserva elenco, do jogador pra Verret, compor é. elenco. É. Cara, eu acho que assim, tipo, por E pra Flamengo- vocês, pro Por Flamengo, assim, cara, forçando a barra, assim. Eu tô entendendo, pensando no que o Flamengo costuma procurar e o nível que o Flamengo já tá e tudo mais, que o Botafogo também vai estar no nível
quase do mesmo nível, na verdade. Eu acho que o Botafogo, cara, acho que só o Flamengo é só os volantes, cara, no máximo. O Flamengo tá ruim de volante? Cara, é porque fica dependendo do Pulgar, do Alan, Que Então, Pulgar é aquele clássico, né? uma hora ele fica maluco. Uma hora é contrata. expulso também. Preciso. Cadê? É o clássico. É o clássico do maluco lá, do argentino. Sampaoli. Sampa. Eu preciso. Contrata. Esse round nem me surpreende. Então, ninguém tá os falando dele. volantes eu acho que seriam os nomes que poderia pensar. Mas, cara, conhecendo. É que também é aquela coisa. Mudou a diretoria, mudou. ele Aí agora tem que ver vai como é que ele vai mundial, ser. e vai jogar mundial, Aí vai tem querer que- nome. Aí tem que Vai ver como é jogar que vai com ser, nome. vai querer nome. Mas, tipo assim, se fosse pra escolher algum desses caras aí, eu acho que os volantes poderiam encaixar no Flamengo. Mas só os volantes. E pelo Aposta, potencial, né? e pelo Aposta. potencial, talvez os zagueiros, mas eu acho que volante. É que volante. o Flamengo tem, pra mim, os melhores. Tipo, a Botafogo conseguiu provar também Bastos e Tem a dupla de Barbosa. zagueiro muito boa. Mas o Botafogo. Flamengo também tem. Até a Tem. reserva, Tem. né? A se for dupla- pensar. a reserva zaga do do- Flamengo é muito Eu achava um crime não botar o Ortiz, cara. O Ortigo, cara. Agora era no um final crime. virou titular. né? Aí é o mas Tite. também que Luiz, né? Mas Não, isso aí é- botaram um técnico, né? eu vou botaram te um falar, não é nem E porque... Tite não é técnico, me desculpa. É crime porque o Ortiz é ótimo, mas os outros também são bons, cara. Os outros também mas são... ele é totalmente diferente. Ele é diferente, tem uma saída de bola Tem, muito sim, diferenciada. ele é no diferenciado, jogo, ele é é. diferenciado. Cara, ele é um 10 da zaga, cara. Ele é diferente. Sabe qual é? E era um crime o cara não ser titular. Era um crime. Pra mim era um crime mesmo. Eu falei, meu Deus. E agora, Botafogo? Tem alguém aqui que te interessa? Não. É pior que não, né? Botafogo tá bem demais. Nem o Pita, né? Nem pra Nem ser o reserva Pita, do né? Igor Jesus. Vai depender muito Talvez da se janela Tiquinho, também, né? é. Quem vai sair. Cara, e o Botafogo tem uma coisa que eu acho que ele, tipo assim, os jogadores que vêm pro Botafogo é aqueles jogadores que ninguém espera. Porque é um trabalho muito bem Sim, feito de scout. é. Então, tipo assim, é um cara que tu fala assim, ué, eu já vi esse cara. É, Onde é o que ele Igor tá? Jesus mesmo. Saca? Sim. O Botafogo fechou com ele. Aí, nossa, um mês depois saiu na imprensa. Ah. Eles estavam meio que já fechando, já. Aí começou todo mundo ir atrás. É. tu Não, já percebe fechei. quando é bem feito quando tem pré-contrato, né? O Vasco eu nunca vi pré-contrato no Vasco. Parece que isso não existe. Não, e tem aquela também, né? A clássica do Textor que é levar os caras pra mansão dele. Né? Ah, Aí leva lá, bota lá o bolinho lá, faz o bolinho, É. mostra lá como é que é. Como é Aqui, que ó. é, Isso ó. aqui que eu tenho, ó. Ó, isso aqui, ó. Você confia no meu projeto? essa ilha Ó, minha aqui, ilha ó. particular Minha ilha aqui, aqui, ó. ó. Pô. É, De repente, um dia você vai ter uma ilha também. Mas assim, o que eu acho é. Graças a Deus, né? O Botafogo já não tá mais nessa parada de tipo, vamos olhar os times que estão caindo pra trazer. O perfil de contratação é outro. É, vamos pegar. eu acho que o perfil é outro agora. As apostas agora do Botafogo, pô, desde o ano passado é sempre a seleção de base. Vamos ver aqui do Uruguai. Ver aqui de outra. Eles estão nessa, então, né? Sempre nessa de aposta. De que o cara que já tá na seleção dos times. Muito Sim. pra chamar a atenção. Então, assim, Sim. o Textor tá mandando bem pra caramba nisso. É. Eu Ele acho que conseguiu, né? eu acho que assim, cara, o Botafogo, o scout dele, pra mim, é o melhor scout do Brasil. Hoje em dia é o Botafogo. Ainda eu até falei com o Marco quando a gente tava vindo pra cá. Ainda acho que vai ter um trabalho muito grande do Botafogo na questão de base. Porque ela ainda Esse é é a o pior. trabalho. Ela ainda é a pior do Rio de Janeiro. Sim. A do Botafogo ainda é a pior. Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Mas eu acho que eles estão começando a liberar franquia de escolinha. de É, base. tem. Então é eu um acho que eu trabalhinho. vi pelo e-mail, algo assim, que eles me Foi, mandaram. foi. É um trabalho que o Botafogo ainda precisa fazer, mas vai acontecer. Vai acontecer, que é melhorar a base do Botafogo. Porque melhorando a base, cara, aí eles vão ter uma máquina. Tem uma máquina de fazer dinheiro. A ideia dele é essa. Vai fazer o que o Flamengo, Palmeiras, o Fluminense. Fluminense, todos esses personagens. Todo ano tu Porque o vende um Fluminense, jogo. Fluminense pra mim é a melhor base do Brasil, sinceramente falando. O Palmeiras também é muito boa, mesmo Boa, nível. é. Mas o Fluminense, cara, você pega... Cara, é só pegar ó, o LH. Fluminense. Gerson, LH, Fluminense. André. Pedro, Fluminense. André, João Pedro, Cara, que tá na Inglaterra. Cara, o Fluminense é bizarro. A Todo base ano do tem um Fluminense cara. é Todo ano bizarra. tem um cara. Eu acho bizarro a base do Fluminense. Só que é o Fluminense, então o Fluminense vende mal. O Fluminense... É, Tá, sim. é aquele porque esquema, tá mal. tá devendo, Tá mal. precisa pagar. Se o Fluminense tudo tivesse um mais. time tivesse mais estruturado, cara, isso seria uma máquina, o Fluminense. Seria uma máquina. Por causa da base deles. A base deles é Muito bom. monstro. Moleque a base de deles. Xerém, tá É. de parabéns. O que tem lá na água de Xerém ali, não sei o que é. Uma porra. Não. Você, Marcos, América. América? Todos. Quem contrata essa lista? Pô, eu acho que o Pô, porque Marlon a gente- talvez tem um passeio. Né? Pra disputar, né? Jogar a Série A2 do Carioca. Né?
3 da tarde lá em Moça Bonita. vamos ser Pô, sinceros, vamos o Pita pensar vai em- disputar com o Romarinho, né? Vamos pensar no Fluminense. Vamos pensar no Fluminense. Vamos ser honestos aqui, tem mais de um time grande no Rio de Janeiro, não são só nós 4. Tem Ah, aqui Volta Redonda. É, Volta Redonda. Volta Redonda. Está na Série B, Volta Redonda. Volta Redonda. Eu acho que o Viseu joga no Volta Redonda. Viseu também joga no acho. Volta Redonda. Eu acho que o Viseu joga no Volta Tem perfil Redonda. Volta Redonda. Tem carinha, né? É. Aquela carinha que Tem a carinha que ele quer voltar pro funk do Rio de Janeiro. É. Pô. Vai voltar pro Rio de Janeiro, vai umas baladinhas. Pô, Também eu acho acho que Tá volta. justo. Marlon e Viseu, né? É, mano, já tá é, dito. pô. Tá Se certo. bem que eu acho que o Marlon tem chance ainda no Fluminense. Pela idade, pela idade. Pela É. idade. Qual é aquele que tem 37 também? Ah, Do é Criciúma. o do Criciúma. O É o Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo, esse daí, ó. Rodrigo vai também. O Vai. Rodrigo vira capitão ainda lá. Pô, vira. Ele e Thiago Silva, dupla de zaga, tá ligado? Porra. Ai, ai. Sexagenários. É, Cara, mas experiência, gente. É, mas eu acho que pro Fluminense, assim, tirando a brincadeira da idade, cara, eu acho que pro Fluminense, cara. E. Cara, acho que tem muito jogador aí que dá Acho que tem alguns que Tá, tem. Eu acho que o Fluminense Os vai do precisar Atlético passar por uma Paranaense tem. reformulação. Acho que, cara, traía até o Julimar pra. É, Então, também. esse do Atlético Julimar Paranaense, eu acho que eles fácil, têm mano. perfil. Entra fácil Entra pro Fluminense. fácil no Fluminense. Não, olha, eu vou te falar que o Julimar, assim, querendo forçar a barra, se você quer botar ele pra ser aquele jogador que você quer vender, talvez até caiba no Botafogo no Flamengo, só pra, tipo, ter segundo reserva pra vender. Ah, cara, eu acho que esses dois Mas, times eu cara, acho que mas não vai mais a Depende de pena. quanto seria. Então, se você consegue Porque barato o pra Botafogo, tentar... ele vai preferir que Quebra, ele chama tem que o Roger falou. o Vai Flamengo- pegar um cara de seleção ou que tem nível pra Não, seleção. mas eu tô falando mais de segundo novo. reserva. Tipo, o Flamengo tem Continua. Carlinhos de segundo reserva. O Ah, Carlinhos mas não esse aí vai. foi um devaneio. Isso Então, aí mas aí você foi- tira o Carlinhos e põe um Julimar, que aí o Julimar pode Pô, ser aquele cara Mas eu tô que falando, talvez depende você de venda. quanto vai mais custar. caro. Se fosse baratinho, de Se for boa. baratinho pra revender mais tarde. O Tupi, o Botafogo, trouxe o Matheus Ponte, não utilizava o Matheus Ponte, quando coloca faz merda, Hum, aí o técnico vai lá dar um cascudo nele. hum. Aí o cara dá Ganhou aquela corpo, baixada, aí já, ganhou já tá corpo, é. começando a... É. Não, mas essa é a Ele diferença con- de ter um bom técnico. Mas essa ele é a diferença. continua sendo porra louca. Ah. De pegar aí que nem um doente, aí perde a bola lá e os caras fazem o contra-ataque. Aí fica aquele corredor absurdo. É. Mas assim, ele já tá começando a entender Não, algumas e o coisas. cara não tem a obrigação de ser titular. É... O foda é tu pegar o cara jovem, pô, tá titulado, não sei o que lá. Aí ele faz uma merda, aí a torcida cai em Sim. cima, Sim, fudeu, já era. mata. Entendeu? Eu vou te falar, cara, que tipo assim, Acaba com a carreira do é que às cara. vezes a Ah. gente fica difícil de avaliar certas coisas. Que nem eu falei, é difícil de avaliar certos jogadores aqui porque eles estavam com um time jogando mal, mas eles têm potencial. Sim. Cara, é aí que a gente vê, cara, como é que comissão técnica e técnico faz uma diferença do caralho. Que nem, por exemplo, a gente pega o ano passado do Botafogo, que tinha o Luiz Castro. Pô, o time jogando pra caralho. Luiz Castro saiu, os jogadores eram os mesmos. Os jogadores eram os mesmos. Mas botou o Lúcio Flávio ali. Ah. Então, não, tipo, aí- cara, claro que vai cair, cara. Porque o técnico, a comissão técnica, eles potencializam os jogadores, Sim, cara. sim. E o Luiz Você Castro que falou pra mim que é psicólogo do Botafogo atual, é o psicólogo do Flamengo? do Flamengo, é. É, O ele- dos- Botaram ali os garotos. É, Era o o- pacto com os garotos. Não, ele chega. E assim, eu acho engraçado que ele é aquele cara que fala, né? Você é importante pro reserva. É, ele é bom, então ele é bom, o cara é trabalha isso, né? O cara é bom, esse cara é bom. Cara, você tem que estar focado, você tem que vir treinar, você tem que estar preparado pra entrar. Sim. Não é porque você tá reserva que você não é importante. Você é mais importante. Porque se ele se machucar, você tem que estar preparado pra entrar. Então isso faz diferença. Esse cara, ele é muito bom e foi uma boa contratação do Botafogo. E, cara, por isso que eu falo assim, cara, o time que tá se estruturando, às vezes o torcedor vai ficar perdendo assim, não, quero um nome, quero não sei o quê. Cara, o time que tá estruturando, cara, investe numa comissão técnica boa. Isso. Porque tem vários Eu jogadores acho com que esse foi um dos potencial. erros do Vasco que eles também. vão- Foi. entendeu? O erro. eu acho que Nessa foi um dos erros do SAF Vasco. que não deu certo. Não, foi e até isso. do Pedrinho, né? Que chamou os amigos. Né? Chamou o Felipe. É, e não teve muita escolha, eu porque acho que- teoricamente o Pedrinho ele é uma transição de uma SAF pra outra, né? É. Entendeu? Você podia É o chamar gente tapa-buraco. profissional, Assim. Então, o time tem dinheiro, né? Pra pagar Mas são profissional. caras que não você vão viu- Mas ficar. aí, o que ele faz? Ele puxa a torcida. Uhum. É, eu acho que a É, parada é, é puxa a essa. torcida. Mas é pra torcida. Essa é a administração Joga pra de galera. anos atrás. Não, é por isso que eu acho, mas por isso que eu acho, eu não sei se tá decidido, mas o Vasco tem que contratar um técnico pro ano que vem. Eu acho que não vai ser o Felipe Sim, pro ano que não, vem. não Se vai. espera. Renato Tem que Gaúcho. contratar. Eu tô com um pouco... Renatão, Mas ele é Renatão. bom, eu acho que ele também, encaixa. acho Acho que ele Renatão encaixa. ruim, é. Eu acho que ele encaixa. Eu tô um pouco com medo, que eu acho que talvez o Vasco esteja realmente esperando a compra da SAF pra ele poder Pra se tomar mexer. decisão. Cara, mas eu acho que é. Eu acho que o Grego vai Pô, comprar mas o Vasco. tá muito errado isso. Acho que ele vai Mas- comprar. mas aí vai e dar aí ele vai ruim. escolher o técnico dele. Entendeu? Talvez seja o ideal já conversar com os caras pra saber o que você vai querer de técnico pra já poder prever, entendeu? Não, mas aí então, pra até contratar qual o as nível da pessoas. venda? Tipo, você já tá na mão do cara? E se já É tá na que mão tá, do cara, pior que beleza, não, mas eu não não, sei. tá. Eu acho que vai Tá demorar alguns muito no meses, início as mais conversas. até. Não, mas- porque ele ainda tem aquela questão, né? A SAF do Vasco
os caras pegaram e começaram a ver várias coisas erradas, né? Sim. Não foi tipo, parou, realmente pegou todas as dívidas, realmente pegou tudo, o que tem, o que não tem, mas sempre Eles tem um deixaram de lugarzinho cumprir ali. um... O rato passou, pegou uma notinha, levou pra um canto, entendeu? Então, assim, é complicado, porque aí o cara, quando chegar, ele vai querer dar tudo. Por exemplo, do Botafogo. Ah. O Botafogo pegou tudo, cara. E o Tudo, Botafogo, antes de entrar o Textor, eles fizeram uma auditoria da UI, Cara, não sei o que lá. a SAF do Botafogo, ela foi muito séria. A forma como foi um vocês dos melhores escolheram a projetos. pessoa. E começou E o lá em Vasco- 2020 o projeto. O Vasco que foi corrido pra caramba. É. Foi muito corrido. Eu me lembro na época que aconteceu. O Botafogo tava fazendo a SAF, aí o Vasco eu acho que foi na Na onda. onda, coisa e onda, tal. é. Aí foi muito corrido, porque eu acho que foi uma diretoria que tava querendo Querendo molhar alguma provar. coisa. Eles estavam querendo Tava provar. querendo molhar uma mão ali. Deve ter molhado uma mão. E chegou assim, cara, pá! Nem posso falar isso aí, porque senão vai dar processo. Mas assim, Qual o processo, mesmo? não, mas assim, mas foi uma diretoria que eu acho que foi muito apressada. Foi muito apressada. Foi estranho como é que foi feito o movimento ali da parada. E tanto foi mal escolhido, cara. Porque a 777 agora tá... Porra, o governo americano tá em cima dela. Sabe qual Eu é? acho também que o Vasco ele é muito amador até antes da SAF. É muito amador mas mesmo. todos eu vi as eles eram. notícias Sim. da É, SAF. O todo- era todo- amador pra Não, cacete. Mas eu vi as notícias da SAF, o pessoal, assim, surpreso como que a 777 usava computadores e como que todo mundo tinha que botar toda a nota fiscal toda vez que comprava algo. Eles estavam surpresos com isso. Eu falei, cara, você já nunca foi numa empresa antes? Como que você tá surpreso em algo assim? Às vezes o cara trabalha lá a vida toda, ele realmente. Fala assim, nossa senhora, até no mercado tem agora. Fiscal, tem que pedir com CNPJ, CPF. Então assim, mas isso pra mim mostra como eles nem tinham a vontade de contratar pessoas experientes, entendeu? Para as sim. pessoas que estão lá ficarem surpresas com isso, quer dizer que não tinha ninguém experiente. Agora você como vascaíno, o que você tá achando do Pedrinho? Do Pedrinho? Do Pedrinho ou da gestão do Pedrinho, né, no caso? Cara, eu acho que o Pedrinho tá fazendo o que pode, É o papel O que dele, tem, né? é. O papel É, eu dele, acho que é né? isso. mas no sentido também que eu acho que pra mim mostrou que ele não é vamos A dizer solução. assim, um anjo Não. que é super Não, ele tem os competente. interesses dele ali dentro. com Assim, eu certeza. digo, ele não é um super competente. Por exemplo, ele teve essa janela, a segunda janela, que foi toda dele. E não deu certo. Ninguém que ele contratou deu certo. Sim. Então, assim, mas ele também não abusou, não gastou muito mais dinheiro que deveria. Eu acho não, que ele- eu acho que ele Foi quer o bem do responsável. Vasco. Eu acho que é Mas exatamente ele não é isso. tão competente a ponto de ter Foi conseguido responsável. fazer Exatamente. com pouco dinheiro algo bom. Sim. Entendeu? Então, assim, Exatamente. Eu acho que ele tá sendo responsável, ele não tá querendo sacanear o Vasco, ele tá Mas eu vou te ele tá falar, sendo bem intencionado. ele não É. ser Só tão que- competente pode ser até algo bom. Porque se ele fosse competente demais e tivesse feito uma segunda boa janela, Ia falar, pô, não precisa de SAF, não. eu ia ficar com É, medo. aí- Podia Ah, acontecer é. rolar isso. É. Eu acho que a segunda janela provou que o Pedrinho é uma boa pessoa, mas que precisa de SAF. Que Não, gosta, não né, é do profissional, Vasco, não quer o é. bem do Vasco, Sim, quer sim. construir algo legal vamos ali. pra SAF. Sim, porque é se essa- você quer ganhar, a SAF é o futuro. Essa é a Falta impressão que me dá. investimento, mano. Essa é a impressão que me dá. Eu acho que o Pedrinho, acho que o caminho certo pro Vasco seria o Pedrinho preparar terreno pra uma boa SAF. É. Sabe? Tem que preparar o terreno, tem que fazer o que o do Sérgio, né? É. Do Sérgio fez pro Botafogo. É Sim. preparar o terreno bem assim, mais ou menos, ali, pra pelo menos E, chegar assim, ó, cara, vem. O associativo ter uma boa relação com a SAF. Isso, sim. isso. Porque assim, pô, antes Não. da 77 sair, estavam brigando, mano. É, Sim, é aquela sim. coisa que eu tava até falando com o Marcos naquela época, assim, que o Vasco passa, de certa forma o Botafogo também passou, só que o pessoal não gosta da 777. Se o pessoal não gostasse do John Textor, eu te faria qualquer coisa pra tirar ele, entendeu? Porque, assim, Pode ser. o que eu tô dizendo é que, por exemplo, essas... É que eu acho que no caso do John Textor era um pouco mais difícil, porque realmente o John Textor tinha muito poder. Tem muito Ele poder. tem muito poder. Na 777 teve menos poder do que o John Textor em algumas coisas. O jeito como foi feito lá a SAF. Então, assim, o John Textor fazia um negócio e, cara, não tinha o que o pessoal e falar. assim, você vai na Sacou? imprensa. Mas pelo menos ele fazia e fazia certo. Não, mas você vai na imprensa, pega as acusações que tinham pra John Textor. Nossa. O Botafoguense tava nem aí, entendeu? Qualquer mas assim, acusação que o 777 mas, recebia, tanto o que tá na Vascaíno música. usava. Tanto que tá na música, né? Hum. Essa mídia suja. Uhum. Porque é justamente isso. Assim, cara, ele mesmo foi falar, cara, se você tá botando máfia russa, cadê as provas? É. Por que você não traz lá todos os dados que tem?
dos Estados Unidos que acabou e eu sou inocente. Sim. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa realmente que existe. Uma coisa E, muito tipo, leviana, né? Eu vou te jogar aqui pra atingir tua imagem, vou sujar tua imagem. Não, e é muito colocado que você via, cara, sempre que tinha jogos grandes do Botafogo, tinha 2 alguma dias notícia. antes. Ou era o LH, que tinha esquema de aposta, ou era o John Texas, que era não sei o quê, ou era do Lyon. Ou era a prima do LH que tava querendo ligado? botar conteúdo pornô dele. Né? A prima da ex-namorada dele. Tipo, pô, Então, assim, Não, mas é isso que faltava pro LH, porra. Craque motivação, tem né? que ter um negócio assim desse. Não, eu acho que é muito isso, né, cara? Eu acho que a SAF que entrar no Vasco, pra ela funcionar, porque Tem que acalmar os Não, ânimos. tem que, Todo mundo- tem que andar de notícia mão ruim, né? dada, Todo cara. Tem que mundo. andar de mão O dada. Grêmio- tem que andar de mão dada. O Grêmio já Tem tá que falando. Tem O que cara é andar de mão traficante, o cara. Já estão falando várias coisas dele. Ah, cara, todo bilionário cara, tem podre, o meu grego- amigo. Já tô falando essas coisas. Caralho, foda-se. O grego Ele tem cara de traficante. tem uma história. Ele é mafioso. Ele o Grêmio fala que ele Mas, gente, Mas- Libertadores Ó. ou acabar com o tráfico? Não. Libertadores ou paz mundial? Porra. Libertadores, né? Vocês já escolheram de vocês, né? Ah, Ele pô. conseguiu, né? Então, assim, eu acho que é como vocês falaram. Você tem aí uma SAF vindo nova, vai ter notícia ruim dela. Ah, Eu acho que a torcida tem que só se acalmar e ver se o time tá progredindo ou não tá progredindo. Entendeu? Se tá tendo boas ações ou não tá tendo boas ações. Então, assim, o Botafogo provou que com o Sim. tempo tá certo, entendeu? Cara, eu Mas acho é o o Texton... trabalho, né? É, o trabalho. Eu acho o Texton muito inteligente, assim. Inteligente porque, cara, ele escolheu pessoas certas. Demorou um pouco, porque teve alguns percursos, assim, que nem o Mancuso, não sei o quê. Tem alguns Mas erros, né, alguns que ele erros- aprendeu. Mas ele aprendeu com os erros e foi melhorando. E tu vê que o Botafogo ele tá numa crescente. Tu não vira um time, porra, poderoso do dia pra noite. Então ele teve os errozinhos dele, mas ele foi subindo. Foi E subindo. o que eu acho engraçado do ano passado, por exemplo, é que todo mundo falou assim, perdeu, entregou. Eu falei, mano, ele fez o time Tava na Série B há pouco tempo atrás. e era pra pegar a vaga na Libertadores. Ah, Aham, O objetivo dele não era ser campeão. Uhum. Tanto que ele fala, eu me assusto. Porque a gente Ah. conseguiu coisas que a gente não pensava que a É, gente o ia fora da conseguir. curva foi o primeiro turno, né? Sim. Fazer o melhor primeiro turno. E o segundo pior. tal. O mais bizarro é esse que a gente É. conseguiu. Não sei se o Cuiabá conseguiu tirar esse feito nosso, mas é bizarro. Ah. Não, foi um ano muito atípico aquele lá, foi uma coisa bizarra. Mas esse ano aqui, por exemplo, pô, teve uma pegando o caso do Botafogo, teve uma correção de percurso, porque você pensa assim, com os primeiros... Não, tu vê 4 meses, 3 meses do O início Botafogo. do ano do Botafogo ainda Que vocês era tinham o Thiago perturbado, Nunes, né? Thiago Nunes fez Nossa. um carioca horrível, porque carioca também só serve Sim. pra aquilo, só serve pra machucar jogador e É. demitir técnico. Ainda bem que demitiram o técnico de vocês. Graças a Deus. Porque o Thiago Nunes também foi outra bizarrice, não entendi nada ter contratado Não, o não Thiago era pra Nunes. ter sido contratado ano Não passado. entendi nada. Mas assim, cara, aí começaram muito Estilo mal. de jogo. Ah, Começaram maluco, muito mal cara. o Botafogo, começaram maluco. muito mal. E aí, botaram um técnico melhor, vieram as contratações com contratações de peso e contratações caras E de tu peso. vê E tu vê que mesmo depois de ter contratado, a primeira janela foi peso, a segunda também foi peso. Foi. É. Sim. Não, e ele quando ele vai contratar o Arthur Jorge, ele fala, é esse que eu quero, eu vou esperar. Sim. E todo mundo, meu Deus. Ah, E ele já vai fez isso esperar. antes. E ele falou, Ele já fez isso. esse é o técnico, eu quero este. Não Cara, interessa. e é por isso que eu vejo que, tipo, cara, muitos É times não fazem planejamento, isso, cara. É Não fazem planejamento. isso. Tipo, não... Cara, tem que escolher o técnico muito bem, Sim, cara. O você tem que técnico definir potencializa estilo de o time. jogo, pesquisar quem joga Sim. naquele estilo e pegar o cara. Eu acho interessante o que o Bap tá falando, né? Ah. Ele vai pegar, vai sentar com a comissão que ele vai fechar Sim. e vai lá. Aí o que eu falo, ele sempre diz, né, que o futebol brasileiro ganhou muito com o Jorge Jesus e tudo mais. Todo mundo agora gosta de sair com a bola, time da Série B sai com bola, não sei o quê. E eu falo, todo mundo, né, o Texas tá deixando um legado pra todo mundo, Sim, que é também. justamente isso. A profissionalização, Meu cara. irmão, eu quero o meu time jogue pra frente. Vou pegar o Tite? Ah, Não. exatamente. Não, por isso não faz, cara, não faz sentido nenhum. o Flamengo foi... Quando contrataram o alguma Tite, coisa. eu falei assim, cara, não faz sentido nenhum. Eu falei isso pro Leão, falei, cara, a torcida vai odiar o Tite. Eu falei Porque, pra minha esposa, E né, nem que o é Tite flamenguista. fez uma campanha, assim, porque o Tite É. chegou na semi Mas da... é aquele jeito dele. É, Aí eu falei pra minha esposa, eu falei assim, cara, você vai pegar o Tite? Capaz de não ganhar nada esse ano. Uhum. Porque o Tite vai ficar jogando com um time que é pra jogar pra frente, jogar no...
tranquinha, contra-ataque de E vez o em Tite é muito quando. paneleiro também. Não E dá. o Flamengo, cara. tu tem que ganhar um vestiário, senão tu não vai Sim, ganhar nada. o Tite é um tipo de técnico que dá certo em alguns times que já gostam dessa característica e tudo mais. Por exemplo, vai pra um Grêmio, vai pra um Internacional, vai pra um Corinthians, sabe? Vai pra um time assim que gosta desse tipo de característica. O Flamengo, cara, o Flamengo não gosta disso. E outra coisa, ele se provou nesse ano, o Tite, um cara muito fraco de variação tática. Porque ele só jogava do mesmo jeito. As mudanças também de cara que entrava também era a mesma coisa. Não dava nada, cara. É. Tu vê que o Felipe Luiz, que é um cara com muito menos experiência profissional falando, ele com pouca coisa, ele conseguiu fazer muito mais mudanças táticas. Uma hora jogava um pouco mais pra trás, quando precisava jogar pra trás. Uma hora jogava mais pra frente. Mudava, tu ficava com 3 zagueiros, quatro na linha de trás. Mudava o tempo todo, assim, dependendo da forma do jogo. O Tite não fazia nada disso. Nada, não mudava nada. Que é uma coisa que a gente tinha com o Luiz Castro. Dependendo do jogo, você via que ele mudava É todo o mesmo. esquema do jogo. Aí tu falava assim, nossa, mudou pra caramba. Aí sim, técnico inteligente. Sim. Aí entrou o Lúcio Flávio, ele queria jogar igual Ele sempre. manteve o esquema base do Castro, Base, né? Cara, não tinha variação, não conseguia fazer a variação. Cara. Aí entrou o Bruno Lage. Nossa, como dava raiva. Ah, Meu irmão, quando ele botava o Damião aberto lá na casa do chapéu, eu falava, o que tá fazendo isso, cara? O Damião não vai conseguir voltar pra repor, O cara. problema do Bruno Lage que eu acho é que, tipo, ele não conhecia direito o elenco dele. É. Ele não conhecia direito. Eu não acho que o Bruno Lage deva ser um técnico ruim. Eu acho que ele entrou num momento ruim no Botafogo, não conhecia o elenco de forma legal e também fez umas colocações. Foi ele que mexeu com o mental. Umas colocações erradas. Foi ele que ele cagou. veio com uma ideia meio cagada. Sabe qual é a parada dele? Eu acho que ele chegou aqui, aí ele viu, pô, eu não quero ficar não. Aí começou a inventar historinha, Inventou demais. não sei o quê. Ele cavou pra demissão dele. Não, e eu me lembro quando ele chegou, ele falou, eu não vou mudar muita coisa aqui não. Ele Mudou a achou porra toda. É porque ele achou que ele ia chegar aqui e ia ser campeão fácil, entendeu? Aí ele viu que começou a dar problema, ele começou, não sei o quê. Ah, não, isso fica de novo, não cheiro não, não quero. Tiquinho, não. Aí, porra, quis mas inventar a roda. A gente chegou à conclusão, então, sobre os jogadores da... Não, chegamos. Chegamos, Aí depois isso aqui chegamos. vira um corte aí. Agora você não, bota- não, tudo bem. Quer Ah, só finalizar, então? Vamos finalizar Fechou. então. Muito obrigado aí a todos vocês que Opa. vieram Obrigado por aí terem vindo. a dar A Voltaremos. presença dos Voltaremos. quatro grandes sempre nessa mesa. Sempre. Mas a gente conseguiu, né? Ver todos os jogadores ali que dá pra tirar, né? do Que tem um pra mínimo de potencial, né? pra alguma E o coisa. próximo promete que o próximo vamos falar sobre os times da segunda divisão, quais jogadores que a gente pode tentar pegar deles. Será que tem algum pro Eu Botafogo? vou ter que estudar, porque eu Algum- quase não vi. Será que tem É. pro Vasco, algum Não, pro acho que Fluminense, algum pro com potencial mesmo dos Santos, assim. Tem alguns dos Santos que. E eu acho que Mais não. ou menos. Zagueiro do mais ou Santos. menos. Talvez esse... O Botafogo tá de olho de novo no zagueiro do Não, do Santos. Santos, Então, eu- assim, é esse verdade, pode ser um verdade. ponto que a gente pode Mas trazer. o cara acho que tem, sei lá, 17, 18 anos. Ele uma esse aposta. zagueiro do Santos, reserva, pra mim- reserva, reserva. É, Esse zagueiro do Santos pra mim, eu o acho Lucas que Walter vai sair e ele entra, É. entendeu? Vai ser isso. Ele vai ganhar uma Troca. Libertadores. Não, mas melhor que ele só o Pablo, né? Não jogou e ganhou 2 Libertadores. É porque eu acho difícil, assim, tipo, eu acho os jogadores da Série B agora, pelo menos falando pelo menos desses três, que são Palmeiras, Botafogo e Flamengo, vai ser difícil pegar uns caras da Série B, cara. Mas, muito cara, eu vou te difícil. falar que É. o nível da Série B aumentou bastante. Não, aumentou bastante. Ah. Isso aumentou. Os caras Mas eu vou te aumentou falar, até bastante. pra reserva vai ser difícil. É, Vai ter que dar uma olhada aí, vamos garimpar. Mas é porque o nível da Série A também aumentou bastante. aumentou bastante. Cara, o é. Campeonato Brasileiro de uns anos pra cá, cara. Tá maneiro de ver. Pô, tá muito maneiro, cara. Até os Tá campos muito, estão o nível- maneiros de ver. Ah. nível- Antigamente os campos eram tudo zoados, O agora nível tá muito bom, cara. Tá Pô, melhorando. tu pega os times. Cara, tem vários times agora que estão muito bem. Pô, o Internacional jogou pra caralho nesse Sim. campeonato, cara. Jogou muito bem. Corinthians agora no final. Também. Corinthians também. Ganhou 9 jogos seguidos. Ali, ó, o teu Dom. É, o Dom Ramon aí, ó. Dom Ramon aí. É, Ah, então eu acho que a segunda divisão promete. A gente Promete. consegue achar alguns jogadores ali. Dá uma estudadinha. Então, galerinha, fiquem ligados aí que o próximo vídeo vai ser aí sobre possíveis jogadores da Série B que podem jogar nos times da Série A. Então, é isso. Muito obrigado. A gente se vê no próximo, né? Vasco? Vasco. Acho que Valeu, galera. Valeu, vai.